Boa noite, gente! Hoje não é terça, hoje é quinta e nós estamos aqui no nosso podcast Elitizados. Nós mudamos o dia, né, gente? Porque a gente teve um compromisso e a vida é assim, é a correria, mas o que importa é que Elitizados está de volta e hoje vai ser um espetáculo. Hoje é surreal, hoje é muita alegria, hoje é muita música, descontração, beleza, cores. Né, Zé Luiz? Tudo bem? Boa noite. Isso aí, é um grande prazer. Nós estamos aqui com o mestre da música, o Hélder Moreira, o intérprete de Elvis Presley. Ele, na verdade, a gente está falando que ele é um intérprete, mas ele tem todo um know-how, tem toda uma capacidade, um potencial de voz que, vou te falar, o Elvis que se cuide. Eu sei lá, eu sou fã, então. E ele tem uma presença impecável, Verdade. né? E somos aqui fãs dele, temos a honra de estar aqui mostrando para vocês todos esse talento. E ele vai além dessa interpretação, né? Que ele faz um particular dele, ele põe dá um up em tudo que ele faz. E ele também ele faz palestras que ele vai explicar melhor para a gente, motivacional e mostrando a música, mostrando essa história toda de Elvis e, claro, colocando esse potencial dele, né, para estimular as pessoas, para mostrar, para levantar o astral, para só trazer coisas boas. Então, daqui a gente só vai ver o que é bom. Hélder, é um grande prazer, uma grande honra ter você aqui com a gente. Primeiramente, depois disso tudo, eu fico até sem jeito para poder responder vocês. Obrigado, Solange, obrigado, Zé. São amigos queridos de longa data já, né? Apresentados pelo nosso querido amigo também, o César Romão, que eu mando um abraço para ele também. Sim. E nesse tempo, para lá e para cá, a gente tem convivido em várias festas, vários eventos, e eu vejo a Elite crescendo cada vez mais. Eu, Hélder, fico muito feliz, porque a gente vê, já era uma qualidade fantástica, e hoje em dia ela cada vez mais. Então a gente vai nos lugares, vai nas festas, fala, a Elite é do Zé, lá no Pão Zé. Muito parabéns, é muito bom ver um colega cada vez maior ainda, né? E ficamos muito honrados, né, com isso tudo. E a sua nobre presença, só ilustrando as nossas festas, levantando as nossas festas e dando essa força para a Elite, a gente só tem a agradecer você. Verdade, achou? Hoje é quinta. Quinta é dia de festa, de show, de tudo. E o nosso show é particular, hein, Hélder? Só para nós, ó, que delícia. E para vocês, Lembrando que a última festa da Elite, né? Sempre personalidade, tem pessoas importantes na festa da Elite. E eu estava convidado lá para cantar. E quem me surge a Baby Consuelo, a Baby, né? A Baby ali. Ela chega lá e cantando comigo também. Fã do Elvis. Eu falei, meu Deus, que presente, viu? Então eu agradeço vocês imensamente. Nós que agradecemos. A gente fica feliz, né? É uma honra ter você com a gente. E muito mais aqui. E eu acho que o que a gente conhece de você, a gente quer que você mostre para as pessoas, porque você tem muita coisa boa, além desse astral, essa energia toda, né? Porque a música só traz coisas boas, faz bem para a alma, né? Então vamos esquecer um pouquinho das notícias que a gente ouve todos os dias, né? Pelo amor de Deus, ligou a televisão, só notícia. E é tão bom. O que a Elite busca é essas coisas boas, interessantes, alto astral, mostrar viagem, mostrar barco, avião, festa. Alegria. E festa, né? A festa alegra a nossa vida, né? E você é quem alegra a vida de todo mundo com esse talento todo, com essa voz maravilhosa, né? Eu fico até... Mas tocando nesse assunto de falar de coisas boas, olha que interessante, né? A minha proposta, mais do que ser uma lembrança do Elvis, eu sou um animador de festas, eu venho para animar festas, venho para alegar. A questão daqueles que fazem um trabalho de imitar, de outros serem covers de Elvis Presley, eu deixo aqueles que têm essa competência. Claro. Eu sou para aquele que procura uma festa alegre, divertida, algo marcante, envolvente, onde eu vou brincar com os seus convidados, vou envolvê-los todos na festa. Essa é a proposta do Hélder Moreira. Então, se vocês procuram alguma festa alegre, algo divertido, não importa que seja um casamento, uma boda, uma festa empresarial, então é esse tipo de trabalho que nós realizamos já há mais de 20 anos, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, que eu tive a oportunidade, por vezes, por muitos anos, trabalhar em navios americanos também e fazer shows fora do Brasil. E aí eu pude sentir o que é você relembrar as canções de Elvis Presley, porém de uma forma mais latina, como eles diziam, né? Você é um Elvis actor, não Elvis cover. Eu falei, até um susto, falando, você é um Elvis actor, porque você desce, você interage com os americanos, canta com os asiáticos, eles cantam com você, às vezes não falam nem o inglês, mas eles cantam a canção. Love me tender, love me sweet, never. E vira uma linguagem
linguagem entre nós. Então, esta é a proposta, trazer Sim. alegria, a harmonia. Sim. E mais uma coisa curiosa, nós falamos também do Elvis aqui e lembramos os filmes deles dos anos 60, aqueles filmes, Sim. né, Sim, tranquilos, aquelas coisas sim. assim. Então, os médicos têm dito assim que esses filmes, inclusive muita gente lembra quando chegava em casa para assistir, porque era uma coisa tranquila, suave. Verdade. E os médicos na área da terapêutica, os psicólogos falaram, os filmes do Elvis, eles são gostosos por isso, é uma tranquilidade, é uma paz, são praias, Verdade. bem gostoso, é terapêutico para nós, buscar saúde para nós através dessa tranquilidade. Emanando energias boas, positivas, né? Isso é importante, né? Isso é Quando a importante. gente ouve uma música boa, uma interpretação ótima como a sua, você fala Legal. que Elvis, eu não posso nem dizer que você é um representante, você canta as músicas dele, mas você, com seu talento, você transforma dele, isso né? tudo É no verdade. Elder. É. Então, eu sei que você coloca de uma forma especial e a energia que você transmite não tem igual. Isso que é importante, isso que é bom, isso que a gente está precisando hoje, né, Elder? Obrigado. Eu acho que é o princípio de qualquer artista, Sim. é levar alegria. Sim, Porque você exatamente. pode ter uma música. Olha, eu vou contar o que dá. O assunto é muito longo. Sim. E a gente vai contar muita curiosidade para você. Fica aí, você vai ver muita curiosidade, coisa que você não sabia do Elvis. Legal. Eu trouxe um aparato de coisas um monte. aqui. E vou trazer Legal. algumas experiências minhas que estão dentro de um trabalho que eu faço, que não tem nada a ver com o show, que é uma palestra motivacional corporativa. Então, é uma palestra com um conteúdo transformacional. E nesta palestra, eu vou contar até um trechinho do Elvis, que o Elvis falava assim: se eu subir no palco, Zé e Solange, se eu subir no palco e só cantar, as pessoas não vão voltar para me ver. Isso. Então, quando eu subir no palco, e até porque as pessoas pagaram, eu vou criar um show. Eu tenho que trazer alegria, eu tenho que fazer daquilo uma festa. Sim. Então, olha a inteligência dele, a capacidade dele. Então, quando ele subiu no palco, ele realmente fazia um show de forma que a pessoa ia 2, 3, 4, 5 vezes. E uma curiosidade para você agora, olha, já a primeira, que o Elvis nunca saiu dos Estados Unidos para fazer um show fora. Olha. Nunca saiu. Enquanto os artistas Sabia. saem para fazer turnês, Sim. o Elvis nunca saiu dos Estados Unidos para fazer um show sequer. E os shows deles eram super lotados. O Sim. show deles super lotava de pessoas do Japão, da Austrália, da China. Incrível. Vinham de todos os lugares do mundo para assistir o Rei do Rock. Olha que Quando acabava o show, o sensacional. pessoal não quer ir embora. Que nem igual você. Você tem a mesma energia. Acaba, o pessoal não quer ir embora. O pessoal não levanta e fala, pô, ele não vai voltar. Será que ele não vai voltar? Aí tem que voltar, né? Aí tem que voltar e cantar mais 10 Mas músicas. antes dele falar tudo isso, agora a curiosidade é minha. Sim. Quando você se descobriu um intérprete ou um apreciador, ou o que te levou, né, a ter uma carreira que demonstrasse o trabalho do Elvis, né? De onde você tirou isso? Eu vou aproveitar também, você que está assistindo, você que é jovem, que está começando agora, eu vou dar eu acho que nada acontece por acaso. Sim. Nada. Às vezes, um olhar, uma palavra, ela modifica a sua vida. Sim. Um gesto. Sim. Você, às vezes, vai por um caminho, mas vê uma coisa que te chama a atenção, e de repente a sua vida muda totalmente. Foi isso que aconteceu um dia. O meu irmão, que não é fã do Elvis Presley, viu um disco com uma foto bonita dele e comprou um disco. E trouxe lá e falou, isso aqui é aquele rapaz da televisão. É uma coisa criada por Hollywood, pensei eu, né? Falei, não, isso não existe. Quando ele trouxe o disco, eu falei, peraí, é esse cara que está cantando? Esse aqui, ele canta mesmo, então tudo aquilo que você vê no filme é real. E aí eu comecei a acompanhar a história dele. Inclusive eu estou aqui com o original, está meio desgastado pelo tempo, o Legal. primeiro disco, LP naquela época. Vocês são jovens, talvez não lembram, LP. LP. Olha, era isso aqui, ó. Esse Olha, é o que primeiro que eu lindo. recebi. Através desse LP, Que lindo. a minha vida começou a mudar. Uau. Olha que legal. A partir desse momento. Curiosamente, tem 2 canções aqui que marcaram bastante a minha vida. Aham. A música título é Almost in Love, Almost in Love. que é Quase Me Apaixonando, né? Então, essa canção, Almost Love, é composta por um brasileiro, Luiz Bonfá. Gente. É uma bossa nova, Olha isso. Que feita interessante. especialmente para o Elvis. Nossa, que coisa. Olha que interessante. Aham. Legal. A ligação com nós brasileiros. Incrível. Sim. Né? A segunda música que chama muita atenção aqui é esta, que é A Little Less Conversation,
que voltou às paradas de sucesso depois da passagem do Elvis, da morte dele. Essa A Little Less Conversation voltou, explodiu no mundo todo, e os jovens abraçaram essa canção. Você não lembra? A música é mais ou menos assim, cantando aqui a capela. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation is satisfaction to me. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, don't progress anymore. Essa é a canção que voltou de novo nos hit parades, né? Então voltou no mundo todo com essa canção. Veja que interessante, o meu irmão trouxe esse disco, eu fiquei apaixonado. Cada canção, ela traz um estilo, porque o Elvis tinha um talento. É curioso comentar que a pessoa que tem o ouvido, ele vai perceber que cada canção ele usa um timbre de voz, uma maneira de cantar diferente. Aliás, ele era um intérprete musical. Ele cantou blues, baladas, country, spirituals, né? Gospel, músicas mexicanas, músicas havaianas, os filmes havaianos. Então, ele era um intérprete musical. Porque dentro do repertório musical dele, passam de 750 canções, ou mais do que isso. As canções de rock eram mínimas, mas ele foi tão poderoso na sua criatividade, ele conseguia imprimir o estilo dele musical naquela canção, qualquer que fosse, que ele se tornou, um dos motivos que ele tornou o rei do rock. Sim. Mas, Helder, você... Que bacana, né? Você reproduz algumas músicas dele, da sua forma especial, que você dá um up nisso tudo. Você tem músicas suas, independente das do Elvis? Sim. Eu estou preparando, já me perguntaram já, eu estou preparando um novo show, deve estar pronto daqui a alguns meses. É um repertório novo, com outros musicais, outros grandes hits de outros grandes artistas, ícones mundiais. Eu estou preparando isso aqui, é uma surpresa que eu vou lançar para todo mundo. Que legal. Então, acho que vocês vão gostar, vai resgatar muita coisa que foi muito sucesso no passado na voz de outros grandes, e eu vou trazer também para vocês. Que legal. Vou trazer para vocês aí. Isso, né? Se me permitir, eu venho para cá, a gente comenta, enfim, a gente fala um pouquinho disso. Mas no caso, você comentou uma coisa interessante. As músicas, o que fez com que isso eu até, para aqueles que estão na profissão, é importante você fazer algo, não fazer bem feito, mas procurar criar algo que seja o que você fizer, faça de forma que as pessoas lembrem de você. É muito importante lembrar positivamente. Claro. Lembrando positivamente. Então, a primeira coisa é sorrir, ser simpático, respeitoso, cordial, compromisso. Essa é a base. Esse é o mínimo que você tem que ter. Mas é preciso ser isso 24 horas. Então, não basta você repetir. Tem que ter intensidade naquilo que você faz. E fazer com amor. É gostar daquilo que você faz. Muitas vezes você não faz aquilo que você gosta. Exatamente. Mas é gostar daquilo que você faz é muito importante, até para você não trabalhar. Porque quando você cria um filho pequenininho, você tem que falar para ele, filho, eu não quero que você trabalhe. Como você fala isso para o seu filho? Não. Você tem que amar aquilo que você faz. Quando você está amando aquilo que você faz, você não trabalha mais. Você se diverte. E o dinheiro é uma consequência daquele trabalho que você faz. Então, eu aprendi isso, eu inseri dentro do meu trabalho. Então, em qualquer situação, eu estou sempre alegre, brincando, independente se eu estou com dor de cabeça, se eu tenho algum problema, eu estou lá para sorrir, para brincar, sendo um profissional, mas fazendo aquilo que eu amo, o que eu gosto, que é fazer as outras pessoas felizes. Vibrar na mesma posição. E aí, para trazer uma novidade, porque você tem que criar algo novo, algo marcante. Então, eu peguei essa canção, que foi um grande sucesso de Elvis Presley, A Little Less Conversation, né? Que é curioso, a música já fala, já dá uma dica. A Little Less Conversation, A Little More Action, Please. Ou seja, fale menos e tenha mais ação. já é um toque, né? Já é um toque. E eu misturei com outro, não é um medley, chama-se mesh, os americanos usam mesh, é você juntar duas músicas numa só. Duas músicas tocadas ao mesmo tempo. Então, eu peguei esse grande clássico do rei do rock, e uni com outro rei, o rei do pop, Michael Jackson. Nossa! E a capela fica mais ou menos assim, o que a gente vai fazer no show. Fica mais ou menos assim. A little less conversation, a little more action, please. Tum, dum, tum, dum, all is aggravation, satisfaction me. Tum, dum, tum, dum, dum. Come on, Billie Jean. Come on, Billie Jean. Don't progress and Lord take the heroes get the heroes century around. Hey, little less conversation. Aí a moçada, caramba, eu tô ouvindo o Elvis e o Michael Jackson ao mesmo tempo. Isso com os músicos performáticos, dançando. Então, já criamos um show novo, inclusive, até para poder viajar para fora. E dentro desse repertório musical, ainda tem outros reis, como, por exemplo, uma canção do Elvis, junto com outro clássico brasileiro, Aquarela do Brasil. Viva Las Vegas, junto com Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Fica mais ou menos assim. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Para, viva Las Vegas!
parará, viva Las Vegas, parará. As bailarinas dançando, os músicos dançando, interagindo com o público. Então, tudo isso cria um clima. Aí tem James Brown, aí tem os Beatles também, Rolling Stones. Então, é uma infinidade de outros grandes ícones juntos numa só canção, todas uma dentro da outra. É criar algo novo, usando alguma coisa que já existe, mas criando algo novo, de um formato novo, de uma maneira nova, levando alegria às pessoas. Essa é a minha proposta. E para isso, a gente vai fazer, olha, anote aí, dia 13 de julho. É dia 13 de julho, e vocês são meus convidados. Estarei lá, oba. Solange e Zé, eu espero vocês lá. Espero você também, que está aí do outro lado, dia 13 de julho, aqui no Teatro Artes, que fica dentro do Shopping Eldorado. Você está aqui em São Paulo? Se não está em São Paulo, aqui na redondeza de São Paulo, ou se você é de ver fora, porque muita gente vem de fora. Eu tive, as últimas vezes, lá pessoas que vieram de cidades distantes, até do estado, e vieram assistir o show. Muito bom. É um show família. É um show dos 8 aos 80. Todo mundo brinca, todo mundo se diverte. É um show interativo. Eu não vou contar, porque tem surpresas esse show. É um espetáculo diferente. É um show, uma mistura de Las Vegas, Hollywood e Broadway ao mesmo tempo. É colorido, é divertido, com trocas de roupas, enfim, tem muita novidade. Tem rocks, tem baladas, tem canções românticas. Então, dia 13 de julho, dá no Shopping Eldorado, Teatro Artes. Olha, mas legal. Chique. E eu estava comentando agora que nós estávamos no show do Fabinho Porchat, lá nesse mesmo teatro. Ele está lá. E o tempo todo passando a propaganda e a gente lá, fotografando. do seu evento. Passou direto. Sim. Inclusive, muito bom. O Fábio Porchat pai também falou, não, eu vou, já falei já com o meu filho, o Porchat, nós vamos lá assistir. Isso Pode aí. trazer ele lá, o Porchat também. Né? Aliás, o Porchat tomou tantas as datas, falou, só sobrou um dia 13 de julho, Helder, você pega? Eu pego. Falei, poxa, mas a Angélica lembrou, falou, nossa, dia 13 de julho é dia do rock? Uau. Olha que incrível! Que incrível! Nada acontece por acaso. Nada por acaso. Era a data que tinha. Falou, só tinha, lembra? Tá vendo? Lembra? Só tinha dia 13 de julho. Olha só. Era para ser. O Fabinho Porchat comentou dele. Ele falou para assistir, ele falou. Ele é muito gentil, ele falou mesmo. Foi bem legal. Que bom. Mas vai ser bem bacana. Isso é muito bom. Porque, como a gente estava falando no início, que a gente quer buscar alegria. A gente vai lá com o Fabinho, a gente ri o tempo todo. Com você, a gente se diverte, a gente tem aquela energia boa, aquela coisa de curtir, se emociona, né? Tem muita emoção, né? Eu não quero ir embora daqui, muita. Vamos ficar mais 2 horas e não queremos mais, né? É verdade. Mas que bom isso. E aí, eu sei que além deste show, você já tem mais algumas coisas programadas. Você tem muita coisa fora do país, eu sei que você tem muitos convites, você tem que administrar tudo isso, né? Quem administra, na verdade, é a Angélica Pimentel, que é a nossa produtora, diretora, né? Claro ela que é a está lá no fundo escondidinha, ela não gosta de aparecer. Claro, né? Inclusive, assim, às vezes que eu tive a oportunidade de estar nos alguns programas de televisão, com esse formato novo, chamou a atenção do público. Como você falou, eu acho que não é por eu cantar as canções do Elvis, mas a forma, o formato mais alegre, e a questão de cordialidade, de compromisso, eu ganhei uma confiança de grandes programas de televisão, como o seu mesmo, eu fico agradecido por estar aqui hoje, mas fiz Jô Soares, Ana Maria Braga, Serginho Grosman, Amaury Júnior, Faustão, Luciano Huck, Rony Von, até fui parar no Big Brother, eu nem imaginava. Olha isso, eu vi. Legal. No Big Brother, eu falei, você tá brincando? Eu tava no navio, tava fazendo shows no navio americano, tava num navio americano, e eu falei, meu Deus, ele falou, você tá lá. Eu achei que era piada deles, achei que era pegadinha. Falei, poxa, quem vai lá? Jota Quest, vai Ivete Sangalo, e vão só personalidades. Eu falei, não, você tá enganado. Não, o diretor quer. É verdade que eu fiz algumas festas de pessoas importantes, fiz o aniversário do Boni e tal, e eu falei, pô, será que? Eles gostaram, eles querem que você vá lá fazer o show. Aí, que demorei a acreditar. Depois de um tempo, eu falei, meu Deus do céu. E eu tive. É verdade. Eu tinha acho que 15 dias apenas para montar a banda, ensaiar o musical e me preparar para o programa do Big Brother. Nossa. Porque o Big Brother, para cada show nosso, ele tem um formato diferente. O meu show não é igual. Ele sempre tem algo diferente e a interatividade, eu tenho que criar uma empatia com o público que está daquele lado. Se adequar àquela situação. Aquela situação. Então,
quando eu preparei os músicos, eles falavam assim, mas você vai fazer essa música? Eles levaram até um susto, mas essa música não toca. Dos covers, geralmente, fazem as músicas tradicionais, o Elvis. E essa daqui é moderna, é um formato onde a gente não toca. Nós vamos tocar. Porque esse é o feeling daquele público que está lá. Que era um público jovem. Sim. Era um público bastante jovem. Eu falei assim, vamos trabalhar. E, com a graça de... Eu tremia, eu tava assim, ó. Eu tava assim, para entrar, né? Eu acho que nos primeiros... Ele ficou com medo de ir pro paredão, 15 minutos, né? Nós preparamos tudo. Sim. Lá no Big Brother. Aí no dia da gravação, a gente chega lá, vai pro hotel, toma um banho, relaxa e tal. Se prepara. Era o Bial que estava fazendo a apresentação, a abertura do Big Brother, naquela época. Nós chegamos no estúdio, aí teve um espaço de banho, até a gente tirou umas fotos lá, e eu ficava assim, meu Deus, eu vou entrar no Big Brother, são milhões de pessoas ao vivo. Que não tem volta, não tem conserto, errou. É isso aí. E eu, meu Deus, os músicos só tiveram um ensaio. Uau. Incrível. Na noite anterior. Acho que eram 20 canções. 20? Uau! E eles não tinham tocado algumas. Nossa. E eu nunca tinha cantado outras tantas. E ele falou, olha, vocês não podem falar data, não pode usar relógio, não pode falar nada, não pode comentar com eles que semana que é. Nada. Sim. Agora, quando eu descer aqui, vocês têm 5 minutos para passar o som. Eu imaginei, vou entrar, vou ensaiar, vou passar uma música para ver como é que está o som. Não, 5 minutos. Nesses 5 minutos que eu tive para passar o som, a banda se ajeitou, vieram 3 ou 4 diretores, acho que estava o Boninho lá também, e se postaram bem assim. Eu ali passando com a banda e cantando, e eles... Ai, o paredão já começa ali, né? E agora? Não vou entrar na atmosfera. Isso eu vou mesmo. manter a minha alegria e a minha mente em outra posição. Né? Para não me afetar. Se era essa a intenção para testar a mim, eu fui testado. Foi. E aí? Com alegria do mesmo jeito que lá. Eu tinha acabado também de sair de uma turnê de americanos, né? Sim. E então eu falei assim, eu já estou com um público difícil, né? Porque você cantar para um americano, representar o rei do rock, que é o rei deles, né? Representar o rei do rock no palco. Falei, vamos lá. Quando ele falou, fecha tudo. Quando abrir para vocês começarem, vocês começam a tocar, a partir do o Boni vai dar o sinal. Aí, pé. Meu Deus do céu. Entrou um batalhão. Parece, sabe aquele negócio do abrir as portas. Que era construir tudo aquilo, forrar com o cara do Elvis, porque eles estavam lá, os Big Brothers, né? E montar tudo, deixar tudo montadinho e tal. Fechou tudo, eles saíram, falou, conta 5 minutos. Meu Deus. Aí eu fiquei ajoelhado numa árvore lá assim, Ave Maria, cheia de graça, Pai nosso que está no céu. É mesmo? Eu falei assim, eu já devo estar convertendo o cara da coxinha lá, porque não está aguentando mais no fone. E eu vi eu rezando. Eu rezava. Enfim, fizemos o show. Era algo para ser em torno de 30, 40 minutos, no máximo. Ficamos 1h15. Que legal. 1h15 num programa de alta audiência. Olha isso, ao vivo, né? E foi... Depois foi para o preview, foi para a câmera fechada. Legal. E estava numa audiência tão grande, mas tão grande, que o público, no dia seguinte, a gente primeiro viemos de avião e chegávamos no hotel, todo lugar, ninguém, nada, nem tinha um. Quando nós saímos do Big Brother, no dia seguinte, pedindo autógrafo, a gente podia dar um passo no aeroporto ou na rua, pedir um autógrafo. Eu vi você, eu te assisti, posso tirar foto. Que legal. Assim, o que é a fama. Vendemos de imediato, assim, de pronto, 40 shows. Assim, pum. Que top. Legal, que legal. Fizemos bastante shows. Que a mídia, né? Mas que incrível a mídia. Exposição, mostra. Na realidade, não adianta você ter uma grande exposição e você não ter talento para isso. E o que vale é esse seu talento, essa sua disposição, essa sua aparência mega bacana e o jeito que você se movimenta. Isso é uma somatória de coisas. E a sua voz, que é maravilhosa, não tem nem o que falar. Então, isso é uma somatória de coisas que você expôs, você mostrou. Não adianta você ter uma exposição que a BBC de Londres, a CNN, etc., te mostra e você não tem talento, como a gente mesmo citou alguns, né, algumas pessoas que representam alguns artistas aí, mas do jeito que você coloca, que você tem Elvis e o Up Elder, né, isso não tem preço. E é único, né? E especial, né?
E você tem... E essa característica é até engraçada. Eu perguntei, né, de onde você se descobriu Elvis, mas você tem muitas coisas parecidas com ele. Isso é engraçado, assim. A forma, o seu jeito, algumas coisas. Pois é. Né? Você já é um cantor, você tem voz, você é seu. Isso tudo é seu. Quando eu comecei a cantar com meu irmão... Assim, o pessoal da onde eu trabalhava, numa empresa, porque eu venho da área corporativa. Eu venho de empresa já. Eu comecei na parte do Senai, depois eu fui para desenhista, projetista, eu fui para a área corporativa. Trabalhei mais de 15 anos na área corporativa. Né? E fazendo paralelo os shows. Nos bufês, nos maiores e melhores bufês, graças a Deus, eu acabei caindo lá com o pessoal do Buffet França, a banda SP3 do Toninho, quero mandar um abraço. Toninho da banda SP3. Fiz muitas festas de personalidades da banda SP3 também. Mas o que eu sempre senti é que a forma com que eu interagia com as pessoas era muito importante, tanto quanto cantar. Claro que cantar bem é importante, mas assim, o carisma, a forma como você traz o seu coração e coloca o coração junto do outro e faz ele ficar feliz. Verdade. Entendeu? Você olha para o outro como se fosse seu irmão. É uma forma diferente de você fazer um show. Entendeu? Você coloca ele num patamar de igual. Porque o que me incomodava quando eu começava a cantar é que as pessoas me vissem uma pessoa diferente da deles. E sempre uma distância. Eu sou cantor, você é o que está o artista, né? Não, nós estamos juntos, eu sou igual a você. Vamos brincar, vamos nos divertir. Então, essa é a ideia. Vamos brincar. E aí, com esse formato mais interativo, eu acabei ganhando esse espaço que me levou ao Big Brother. Depois acabei conquistando um dos diretores, que se tornou um amigo meu também, que é o Carlos Bonfim, né? O Bonfim, que é um amigão, um grande diretor, está aí também produzindo outros programas de televisão aí. Muito bom. Posso falar, não? Isso é bom. Vocês podem falar? Pode. Ele é diretor. A gente quer saber, Ele está lá entre a Record, tá entre a Globo. Legal. Ele está na Band, né? Ele é um grande produtor. Um grande amigo agora também. Que bom. E ele está fazendo esses programas tops, assim, é ele que está cuidando de tudo. Legal. Ele faz Muito muita bom. coisa nessa área aí também. E é uma pessoa de um coração enorme e de uma visão empresarial também bastante grande. Então, ele gostou bastante desse formato. Como também, para mim, foi um susto. A gente chegou, não imaginava fazer show para americano e para europeu. Você está dentro da casa de um americano. Eu estava dentro de um espaço em que era ocupado por um Elvis americano. Né? Que lá é chamada impersonator, né? Então lá você fazia puxa, o que eu vou fazer aqui para cantar? E eu fiquei, de novo, eu ficava assim, eu falei, meu Deus. Eu falei assim, quer saber? Vamos usar uma linguagem que é universal. O amor. Amor, a alegria, o prazer de fazer a pessoa sorrir. E isso funciona muito bem em qualquer língua. Em qualquer língua. Eu falei, poxa, vamos lá, vamos brincar, vamos nos divertir. E eu canto, claro, usando a minha melhor interpretação possível. Eu ganhei muitos espaços, né? Fui fazer shows para muitas personalidades, pessoas importantes, né? Pude conhecer e tal, tá do lado de grandes artistas e grandes nomes, né? Da música sertaneja, do rock, do pop. Eu nunca imaginei estar dividindo o palco com pessoas muito famosas. Nunca imaginei. Falei, meu Deus do céu. Eu vim de uma pessoa, eu sou uma pessoa simples. Vim de uma base muito simples. O que eu tive é apenas uma visão de que eu deveria fazer uma roupa bem produzida. Vocês veem aqui, é lindo. São cerca de mais de 40 roupas, né? Lindo. Todas produzidas e bordadas. Lindo. A nossa saudosa Adalgisa Branco, dona Adalgisa Branco, ela bordou essas 40 roupas de uma forma muito especial. Essas roupas são bordadas com uma qualidade impecável, porque ela era também uma pessoa que gostava de fazer por amor. Quando eu cheguei para ela fazer, eu falei, eu não tenho dinheiro, Adalgisa. Olha o cuidado. Eu não sou artista. Ela falou assim, não, eu amo. Eu primeiro gosto do Elvis, mas eu gostei do seu jeito. Olha, eu vou fazer para você. Lindo isso. E ela começou a fazer essas coisas maravilhosas que encantaram os americanos quando eles viram a roupa. E isso, quando... Eu não sei se eu posso falar agora, mas depois eu tive a oportunidade de ficar na casa do próprio Elvis. Claro. E lá, os que estavam à volta, inclusive não só pessoas, os que cuidam do acervo do Elvis lá em Memphis, eles pedindo para tirar foto comigo. Porque a roupa do Elvis, embora seja uma roupa muito bonita, essa roupa de veludo, ela dura muito mais e ela brilha, né? É bonita, olha.
Olha, linda. Ela não é de taxinhas, não é presa. Ela é toda bordada. É um trabalho artístico. Imagino. É uma obra de arte. É uma obra de arte. É mesmo. manualmente. Isso aqui é manual. É lindo. Sim, a gente está vendo que é uma obra de arte. É lindo. Eu lembro que a dona Dalgisa, quando não ela própria, ela colocava 4 costureiras para ficar bordando isso daqui. Nossa. Porque é um trabalho. É como um vestido de noiva, É um né? trabalho artístico. Não é verdade? Me É perguntaram, como um mas quanto custa uma roupa sua? Deve ser. Aham. Às vezes até mais caro do que vestido de Eu noiva. acredito. Eu tenho mais bordados e pedras Sim. nas minhas roupas do que mesmo em algumas roupas de noivas. Não, Sim. é uma obra de arte Visível. e é uma joia, né? Isso é como uma joia, lindo. né? Eu acho que é um respeito, Zé. Sim. Se você sobe num palco, as pessoas pagaram para ver um show. Então, É o melhor, os nossos né? olhos, eles são assim, eles gostam de coisas bonitas. Sim. Gostam de pessoas Claro. apresentáveis. Então, assim, os nossos olhos vão... Eu acho que também foi até uma grande sacada do Elvis. Porque ele poderia até... Era um homem bonito já por si só. Sim. Mas mesmo assim, ele vestia essas roupas, que inclusive, para você, outra curiosidade, é baseada no Karatê. Elvis era faixa preta, segundo grau no Karatê. Eu não. Quer ver? Sabia. Eu não sabia. Eu trouxe aqui para mostrar para Nem você. imaginava. Essa aqui é uma relíquia, é uma de colecionador. É muito procurado por vários fãs de Elvis. Que linda a foto. Era limitado isso aqui. Não Jovenzinho. existe mais. Novinho. Jovenzinho. Sim. Ah. É uma revista de um tamanho especial. Aham. E ela só foram algumas espécies. A primeira, eu vou até aproveitar aqui, ó. A primeira pessoa que faz uma homenagem ao Elvis, olha quem é? Roberto O nosso Carlos. rei. Roberto Carlos. Que legal, Legal. que legal. Que legal. Que legal. Roberto Carlos faz aqui Uhum. um tributo ao Elvis, Que falando bonito. o quanto ele inspirou. Isso eu fiquei sabendo também quando eu fui chamado para fazer uma festa, o aniversário lá do Dodge Sirena. O Dodge. O Dodge, A gente o encontrou Dodge. ele em Ponta, né? O Dodge, tava o Aham. Dodge e a esposa. É. Que pessoas humildes, que simples. Fizemos lá na mansão dele, lá em Porto Alegre. Uhum. E é curioso que eu estava conversando com ele, super tranquilo, na boa. Tava o Miele, o Badoia, o Daí Badoia, que me levou até ele. E ele estava lá, tranquilo, e tinha uma empregada limpando a escadaria e uma outra moça ajudando ela, tal, limpando aqui. Aí eu falei, pô, e a sua esposa, como está? Tá tudo bem? Ela tá ali, ó. Limpando com a empregada a escadaria. é? Olha. Que humildade dela, né? incrível, Numa né? mansão. Uhum. E ele tinha acabado de comprar, não sei se eram 3 ou 4 fazendas de café. Poxa vida, hein? Que Né? maravilha. Segurança para toda. Mas estava ali fazendo a limpeza, as coisas, uma humildade, uma simplicidade muito grande. Falei, Isso é nossa, legal. o que é uma pessoa grande Que de bacana, alma, né? é verdade. Pessoa grande de alma, não tinha etiqueta nem nada. Então foi até um prazer poder fazer uma festa para o Dodge Sirena, que eu me apresentei, o Miele, o saudoso Miele, Miele, lembra do Miele? e a Nossa, Vanderleia. Vanderleia. Nós pude fazer esse show lá para eles, lá, a Vanderleia. Bom, aqui o Roberto Carlos não pôde estar lá, que eu senti muita falta dele. Ele também não estava lá, acho que não estava no Brasil, estava viajando nos shows dele. O Dodge não estava junto, mas ele já estava com um compromisso fora. E aqui nessa revista, você vê vários shows, inclusive os primeiros shows de Elvis Presley, você vê ele aqui, ele não tem nem um macacão ainda. Ai, mesmo, ele tá normal, Ele está de tipo roupa, um terno, né? tipo um terno. É São verdade, as olha. primeiras apresentações dele em Las Vegas, se não me engano. Mas o estilo aqui, ó, o microfone já, né? Naquele Pro lado, o de estilão rock e dele, tal. ó. Inclusive, para você, outra curiosidade, essa roupa baseada no Karatê foi desenhada pelo próprio Elvis. Ele mesmo desenhou. Nossa. Falou assim, eu quero a roupa dessa forma, tal. Porque nesse formato era sempre incomodável, porque você tendo calça e camisa, às vezes as pessoas falam assim, não, Helder, você vem aqui, só põe a jaqueta por cima. Eu falo, mas não é jaqueta. Não, então põe só a calça. Não, mas não é calça. É um macacão. Né? Jumpsuit, você fala em inglês, né? Então, e cada um dos macacões, são 200 macacões que o Elvis usava. 200? 200 macacões. E todos mega trabalhos, hein? Mega trabalhados. Gente, E 200. cada um deles tinha um nome. Olha, nome? Cada um deles tinha um nome. Que coisa. O último deles, o último show foi o Azteca, né? Que tinha o calendário Azteca nas costas desenhado, tudo Incrível. em pedras e tudo. Incrível. O calendário Azteca. Tanto é que no último show, ele nunca tinha feito isso na vida. Sim. Curiosamente, no último show televisionado dele, ele disse em espanhol, adiós. Olha que incrível. Ele nunca... Ele falou, adiós. Estou indo E embora. são os né? mistérios, né? Da É. vida. Então, aqui ele segue em frente.
Olha só, no casamento dele. Nossa, olha a Priscila, que bonita. Os shows super lotados, pessoas do mundo todo. Sensacional. E os momentos de intimidade que ele tinha com os fãs. Porque uma das coisas que mais chamava atenção para as pessoas que iam até Memphis, até Las Vegas, é a simplicidade. Porque, embora ele fosse um homem extremamente famoso, ele era de uma humildade muito grande. Eu lembro até que há uma passagem que o Johnny Cash, né, Johnny Cash do country, encontrou ele lavando o carro dele, o Elvis Presley, ajoelhado lá no meio da lama, tirando a lama do carro e lavando o carro. Olha. Você tem imagens, inclusive, o Elvis com um pequeno trator fazendo a limpeza do mato lá do rancho onde ele morava, que é Graceland. Né? Então, ele fazia os piqueniques, chamava os amigos também. A simplicidade dele era a mesma, era de espantar. Sim. Tamanha fama que ele tinha. Ele tinha tanta fama que nos anos 60 ele ganhou tanto dinheiro, mas tanto dinheiro com aqueles filmes, que eram filmes bem simples, mas que conquistaram o mundo todo. E com esses filmes, ele acabou ajudando muitas pessoas. Sim. Porque um outro lado foi justamente esse. As pessoas se apaixonavam por ele, não pelo que ele cantava, mas pela pessoa que ele era, pela simplicidade dele. Isso. E ele dividia tudo com todos. Legal. Se ele comprasse alguma coisa, ele comprava para você e para você. Para você e para você. Que legal. Se ele tivesse alguma coisa assim, toma, isso aqui é seu. Que O legal. tempo todo ele fazia assim. A filha dele, agora saudosa, Alissa Marie, que faleceu agora em janeiro, ela em janeiro e fevereiro, ela disse assim que uma das coisas que mais fazia o pai dele feliz, o pai dela feliz, era dividir o que ele tinha com os demais. Incrível. Ele mesmo diz aqui, para quem serve o dinheiro, você não poder dividir com os demais. E ele também não ia levar, né? Não ia levar com Não ele. ia levar. Então, Mas você esteve com a filha dele? Ou você... Não, eu tive a oportunidade de estar com a Priscila Presley. Né? Com a Priscila. Conheci ela com a de Priscila. perto. Foi num evento que teve aqui no olha. Brasil. O primeiro show que eles fizeram aqui no Brasil chama Elvis in Concert, onde eles usam uma imagem do Elvis, retiram a parte sonora, e aí os músicos originais eu do Elvis vi estão o embaixo Elvis in tocando, Concert. os músicos do Elvis. Sim. O que encanta as pessoas são os músicos Sim. originais. Já estão velhinhos, mas estavam lá tocando como se o Elvis estivesse tocando lá. Então, eu fui chamado para fazer esse show lá em Brasília. Aí ele tem um ginásio de Brasília, 8.000 pessoas, e eu fui convidado para fazer um show especialmente para os patrocinadores. Porque eles tinham alguns políticos famosos e para os patrocinadores. Terminou o show exclusivo ali, eu entrei dentro do estádio, eles estavam ensaiando. Uau. Então você vê os músicos do Elvis ensaiando o show, é um negócio, eles brincando, dando risada e de uma simplicidade. Aí, terminado o show, o ensaio, foi o momento do show. Eu continuei lá na frente, tal, bem de frente, mas pertinho deles ali. Tem umas imagens também. Rapaz, eu cheguei a ficar arrepiado, porque eu vi aquele estádio, mais de 8.000 pessoas, Sim. lotado de jovens de 20, 25, Legal. 30 anos de idade. Nasceram muitos anos depois, décadas depois da passagem de Elvis, Sim. e estavam lá cantando e gritando. Na hora que entrou aquela intro, é lindo pum, pum, pum. Que legal. Eles gritavam de forma ensurdecedora. A energia continua Eu ali. falei, meu Deus do céu, eles vão ver aqui uma imagem. Não é o Elvis que está ali. Imagine Incrível, se fosse né? ele mesmo. Que loucura, né? Mas então, o Elvis, ele tem esse poder, né? É engraçado. Eu sou muito fã de Elvis, então, para mim, é fácil, assim, me expressar com relação a isso. A voz dele, ela te cativa, a forma, a forma como ele dança, o lenço. Então, essas características dele, elas vão passando. Não faz mal que, sei lá, se ele morreu, quantos anos faz, não sei. Mas as pessoas mais jovens... Vai em uma festa hoje, toca Elvis. Todo mundo quer ouvir o Elvis, né? Sim. E as pessoas querem ver essa característica dele. Eu tô olhando para você, essa coisa da mão cheia de anel, essas coisas as que ele réplicas tinha. que nós trouxemos lá. Trouxemos Então, muitas coisas lá, são as réplicas que são vendidas até hoje. É. Né? Uma réplica de boa qualidade, as mesmas que ele usava. São bonitos, Inclusive, a desenhos- beça. Esse desenhos leão eu amei. de anéis, inclusive, que o Amei. próprio Elvis desenhava para ele. Ele falou, eu quero esse anel com esse formato. Inclusive, existe um símbolo que chama TCB, que significa
Take Care of Business, tomando conta dos negócios. Olha que interessante. O Elvis era um grande empreendedor. Sim. E era muito criativo nos negócios dele. Sim. Take Care of Business, tomando conta dos negócios com carinho também. Então, assim, olha só a visão de tomar conta com carinho, é gostar daquilo que você faz. Claro. Aquilo que nós falamos aqui agora, porque aí já vamos entrar na questão da palestra, e aí a gente apresenta justamente isso. A minha palestra, ela chama-se Transforme os seus clientes em seus fãs. Olha, ela já está dizendo o nome, né? Transforme os seus clientes em seus fãs. E eu vou usar o Elvis como um case de sucesso. Eu não vou contar a biografia musical de Elvis Presley. Não. Eu vou apresentar a vocês as competências principais que fizeram e que ainda fazem com que um nome, uma empresa, um negócio ainda hoje continue movimentando milhões de dólares à volta do mundo. Sim. E aí eu começo a palestra de terno e gravata, estou tendo aqui terno e gravata tudo preto, tudo executivo de vendas, representante de vendas, né? Eu sou um trabalhador, sou um funcionário, e eu estou lá conversando a primeira parte, nos primeiros 10 minutos eu faço um quick change. Tira tudo. Cai a minha roupa toda e eu apareço todo de terno prata. Então, é o vendedor, é o colaborador, é aquele que começa a brilhar no seu negócio. Eu já fico mais solto, tal, o pessoal já descontrai e tal. Continuo mais 30 minutos. Sim. Para, nesses 30 minutos, desce uma imagem do Elvis. Agora o Elvis vai começar a falar como ele alcançou sucesso. Sim. Então, eles vão ver os bastidores, vão ver o Elvis falando, olha, eu fiz assim, fiz assado, tal. Nós captamos as melhores informações dos bastidores do Elvis. Eu saio discretamente de terno prata, né? Enquanto esses 3 minutos estão passando o Elvis falando, eu me transformo em Elvis e volto cantando ao vivo a música de Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. É mais ou menos assim. Oh, like a bridge over troubled water, I lay me down. Oh, like a bridge over troubled water, I lay me down. Ou seja, durante os problemas, as águas turbulentas, eu serei como uma ponte para que você possa atravessar. É aquela pessoa que é a pessoa ponte, aquela pessoa que te ajuda, mesmo na dificuldade que ela tem, fala, não, deixa eu ver o que eu posso fazer por você. Peraí, deixa eu ver como é que eu posso te ajudar. Não é aquela pessoa parede. Então, Bridge Over Troubled Water, guarde bem esse nome dessa música, é uma música lindíssima, é uma música que traz uma mensagem muito forte, e eu canto um pedaço, um trecho dessa música, e terminando a música, eu brinquei com a senhora e tal, ajoelhei aos pés dela, fiz aquele gesto, né, de ator e tal, Elvis Actor, como eu falei, e o pessoal já dá aquela risada, se descontrai, eu aponto para mim mesmo, agora com essa roupagem do Elvis, falo, pessoal, esta é a proposta, a contínua transformação, deixar de ser aquele vendedor ordinário é o básico comum, para se transformar naquele vendedor extraordinário, capaz de dar um show no seu atendimento, capaz de dar um show na prestação de seus serviços, capaz de dar um show em vendas. E aí eu continuo a palestra. Se eu for cantar uma outra canção, a canção tem a ver com o tema. Falar sobre trabalho em equipe, a música fala sobre trabalho em equipe. Se eu falar sair da zona de conforto, a música fala sobre sair da zona de conforto. E nesse momento começa a interatividade. Eu convido os participantes da empresa a participarem no palco comigo de uma atividade, de uma dinâmica. Bacana. É um momento que vai ao auge. Primeiro porque junta a música. E aí a participação dos colegas, eles se divertem e dão risada. E a gente termina no alto astral. E o melhor de tudo é que você aprende brincando. E a música, ela funciona como uma ferramenta de memorização. Verdade. Você guarda essa informação. Eu encontrei várias pessoas depois, pelas ruas. Olha, eu tive na sua palestra, lembra que você falou isso e tal? Porque a música ajudou a guardar. E toda vez que ele ouve uma música, eu lembro do Elvis, ele fala, eu lembrei de você naquele show. Eu falei, nossa, que bom. Que bom. Então, a gente vai captando essas informaçõezinhas que são importantes para poder transformar o ser humano. Porque a proposta da palestra não é apenas divertir. É claro, ter uma palestra alegre, divertida é importante, mas a palestra transforme, uma palestra transformacional mesmo. É você implantar uma forma de pensar diferente. Porque você pode mudar o comportamento, faz um treinamento, mas você é mecânica. Se a sua mente, sua maneira de pensar não mudou, você vai continuar sendo o mesmo. Então eu começo primeiro aqui dentro, para depois o movimento também. Verdade. Fica no seu subconsciente. Às vezes você nem lembra bem a letra, mas você tem a música na cabeça. Tem a música na cabeça. E aí você vai lembrando e fica guardado. Isso é muito importante. Mas, Helder, com tudo isso, com toda essa história, com tudo que você tem feito, a gente quer saber se vai sair um livro, se já fez, se já está ou começando, ou pensando. E acho que vale também um filme, né? Com toda a sua história. Porque você tem uma história tão bacana quanto a do
do Elvis, né? Eu tenho uma história de alguém que luta muito até hoje para conquistar um espaço. Agradeço a Deus pelas oportunidades que me surgiram. Sim. E pessoas maravilhosas que se aproximaram de mim. Sim. Porque eu não consigo entender, Zé. Estou te falando olho no olho. Eu não sei se eu mereço. Sim. Mas Deus me deu presentes que eu não sei por quê. A gente sabe por quê. Eu não sei. Mas a gente sabe. Eu dividi espaço com pessoas que eu via na televisão. Sim. De repente você está lá com ela, né? É incrível. Do lado, eu estou no camarim conversando com ela. Sim. Do lado da Priscila Presley. Gente. Do lado dos músicos do Elvis. Uau. Uau. Nunca imaginei. Mas isso é o merecimento que você tem, esse merecimento, esse potencial, essa bondade que você tem dentro de você. Você foi um escolhido, né? Escolhido. Mas tudo isso que você está fazendo, transmitindo e ainda somando, que você pega um dia da semana para ajudar as pessoas na rua. Eu acho que isso você nem ia falar, mas merece porque... Agora você entende por que esse merecimento todo? Por essa bondade que você tem e também um presente, né? Que é a Angélica na sua vida, é mais um... Meu anjo da guarda. Chama até Angélica, né? Ela chama até Angélica. Angélica. Angelical, Angélica. É uma somatória de coisas boas, de energias boas. Eu acho que isso é o que está aqui, né? Presente. E a gente precisa muito de você, porque a gente precisa dessa coisa boa, dessa energia boa e dessa bondade que você tem e o que você transmite, que nem você está fazendo um incentivo dentro de business, mas você também tem aquela coisa que não tem preço, você ajudar as pessoas na rua, você sair e ir lá estar presente, pôr sua mão ali nessas pessoas. Então não era para contar isso. Não era para contar. Ninguém sabe que eu faço isso. Não é para fazer propaganda. Mas a gente atende aí cerca de 700, às vezes 800, 900 moradores de rua. Uau. Todas as terças-feiras lá no centro da cidade, na Praça da Sé. Bacana. Abraçamos um compromisso com Jesus. A minha crença, minha religião não importa, porque não importa qual religião. Nós temos um grupo de voluntários que são ecumênico. Nós temos evangélicos, protestantes, nós temos ali católicos, budistas, temos de tudo lá. O importante é ter amor no coração e seguir aquilo que Jesus ensinou, que é servir ao próximo. Né? Então, essa é a função, é a roda da vida. Porque a base é assim, desde a pessoa mais simples de uma empresa, até mesmo como presidente de uma nação, a função dele é servir. Porque se ele não servir, ele não serve. Não serve. Então, é também uma forma de eu agradecer a Deus as coisas e as pessoas e as oportunidades que ele me colocou. Porque eu acho que eu fiz tão pouco para merecer. Sim. E até ter a humildade de fazer isso. Porque às vezes a pessoa sobe um pouquinho e você conhece as pessoas no momento que ela está no auge, aí você vê quem é quem. E você está no momento de prestígio, que todo mundo gosta de você, no momento que você mesmo disse que privilégio, nem entendo porquê, mas dá para entender muito bem pelas suas atitudes, né? E ainda mais uma atitude nobre como essa... O que a gente pode fazer, né? Só ajoelhar aqui na sua frente. Acho que, para usar uma frase, não há aquele que não precise de uma ajuda, né? Sim. E não há ninguém rico também que não precise de um apoio, de uma ajuda, ou mesmo que seja de uma palavra. Sim. Todos nós estamos aqui de passagem e o mais importante é o que a gente vai deixar, porque como exemplo, né? Porque nós estamos na construção de um mundo. Você fazendo um programa como esse, trazendo informação, alegria, é uma forma de construir um mundo melhor. Claro. Eu entrei nesse mundo por causa de um LP, de um disco, alguém que cantava, estava longe. Acabei tendo a oportunidade de ir em lugares maravilhosos, conhecer pessoas maravilhosas. Sim. Isso não é à toa. Isso é a recompensa que ele dá para nós. Verdade. É um esforço contínuo, permanente. Ah, mas eu tenho dificuldades. Então, eu nasci de uma pessoa... Eu era uma família muito pobre. Eu morava numa casa com 2 cômodos. Sim. Eram 5 pessoas. Sim. Meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos. Sim. Meu pai era salariado,
salário mínimo? Sim. Você pode, se você tiver esforço, dedicação, compromisso, procurando ser uma pessoa melhor, alcançar coisas inimagináveis. Eu conheci personalidades, conheci pessoas famosas, pessoas milionárias. Um deles foi, inclusive, colocado na revista Forbes, e eu conheci ele de perto. É um homem que, quando criança, não tinha onde ficar, foi acolhido por uma outra pessoa. As coisas não são por acaso. Era uma senhora que fazia caridade, e essa senhora é justamente a esposa do prefeito. Ficou com dó do garoto que não tinha onde morar, acolheu ele por alguns dias na casa e arrumou um empreguinho para ele. Ele se tornou dono de uma das maiores empresas mais tarde. Ele foi aprendendo as coisas. Então, esses presentes, essas lições, eles vão se repetindo na nossa frente, né? A gente vai aprendendo com eles, falando assim, eu estou no caminho certo. Ter dificuldades faz parte, mas eu chamo isso não é... Porque há uma diferença entre dificuldade e problema. Sim. Dificuldade todos nós temos. Sim. O problema é quando a gente não quer mudar. Aí é um problema. Aí é um problema. É um problema. Né? Agora, as dificuldades da vida fazem parte. Para citar para aqueles que são cristãos, Jesus falou assim, na vida só tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo. E disse também, a cada dia basta a sua aflição. Fica perturbado. Mal, né, José Luiz? Confia em mim. Então, é importante pôr em prática, porque muitas vezes a gente fala, eu vejo muita gente falando, fala bonito, fala, mas o negócio é pôr em prática. Sim. É quando te fere o ego, o orgulho, é a hora de falar, poxa, eu sou aquilo que eu falo. Exatamente. Eu faço aquilo que eu prego, né, para os demais. Né? Esse dá o exemplo. É o que você falou, o seu irmão trouxe esse LP e ali, de repente, foi uma mensagem, uma energia que veio para você. Você soube aproveitar, né? Você soube aproveitar e levou isso para frente. Quantas pessoas, que recebem, às vezes, esse chamado, não sei como eu vou interpretar isso, ou de repente, esse toque, fala, olha, vai por esse caminho, e às vezes não percebe. Então, para as pessoas ficarem mais atentas às oportunidades, ficarem mais atentas às informações, como você está passando aqui, essas dicas, esses toques, até no sentido de bondade. Gente, pega um dia, você não pode comprar 100 pãezinhos, compre 10 pãezinhos, compre um e dê para uma pessoa. Então, começamos com aquelas pãezinhos de forma, eram 20 pãezinhos. Sim. Chegamos à noite... Vamos lá, vamos fazer 20 pãezinhos. Compramos 20 pãezinhos, cortamos tudo. Compramos mortadela, presunto, queijo, requeijão. Sim. Cortamos, picamos tudo, colocamos no micro-ondas, aquecemos, colocamos num saquinho, embrulhamos. Ela fez canjica, fazia a canjica lá na panela. Tudo bom, porque eu aprendi também. Que gostoso. Canjica é bom. Aprendi a fazer a canjica. Falei, vamos, aprendi a fazer ela docinha, canela e tal. Íamos distribuir para eles. E começamos assim, com 20. Hoje fazemos 800. Nossa, olha, 800 marmitas caprichadas, com legumes, com verduras. Então são nutrientes. Temos ali carne, às vezes a gente muda até o menu, né? Tem feijoada. Ai, que delícia. É de um tal capricho que eles ficam assim, isso aqui é do restaurante, é para nós. Eles ficam assim, nossa, porque... Né? Não, porque qualquer coisa que você dê é bem feito, tem que agradecer a Deus. Mas a gente faz num capricho e a gente se alimenta dessa mesma comida. Sim. E é com uma qualidade de primeira. Vocês podem se alimentar, vocês vão comer no restaurante. Ele fala assim, no restaurante nem no restaurante a gente não consegue isso aqui. Mas a gente faz, mesmo o gosto. A Angélica, se bobear, ela quer levar para um fazano. Sim. Ela quer levar lá pro Figueira. Filé mignon. Ela quer o melhor do melhor. Faz de coração, né? Mas a gente tem... Olha que interessante, ir além. Sim. Ir além, fazer algo além. Começamos a tocar os corações deles. Sim. A partir desse momento, eles começaram a se ver como pessoas. Sim. Alguns deles falaram assim, porque é total desprezo. Quando você faz uma entrega de uma marmita ou de um pão que seja, você faz assim, você não olha no olho dele, você não cumprimenta ele, ele já é tão rejeitado
Difícil. E você trata ele como se fosse um animal. Sim. Você joga. Sim. E você, quando você dá a ele a dignidade de olhar para ele e ele conversar, desabafar, muitas vezes, sabe o que eles queriam? Às vezes, senhor, eu não quero comida, eu não preciso, obrigado, viu? Hoje eu não quero comer, sabe o que eu quero? Quero um abraço. Olha. Nossa, até arrepia. Ele queria abraço. Você vê? Ele queria um abraço. E às vezes ele não recebe abraço de ninguém. Pessoas que ficam à parte, né, da sociedade, são pessoas, esse é o problema. As pessoas não entendem que nós somos seres humanos, né? E a palavra mesmo diz isso. E a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, só que as pessoas preferem rejeitar aquilo que não lhes agrada, né? Não caiu bem aos olhos, está numa outra situação, não me agradou. Verdade. Não é? Jesus não falou assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os doentes, né? Então, ele estava sempre onde estavam os bandidos, as prostitutas, as piores pessoas. É lá que eu tenho que estar. Sim. Olha o exemplo, está aí. Verdade. Não é? Não. Que bem eu faço de cumprimentar alguém que te cumprimenta? Nenhum. Que diferença? Os exemplos estão lá. Sim. Então, nós estamos nesse papo agora, você deve estar estranhando, falando muito de religião. E tem a ver com o Elvis Presley. E o Elvis é um dos campeões de música gospel. Muito o Elvis era uma pessoa religiosa. Era uma pessoa muito religiosa, ligada à religião, à crença em Deus. Né? E isso é um dos pontos. Então, eu vou contar uma outra curiosidade do Elvis. Nos anos 50, ele era visto como um rockabilly. Quando ele surgiu, tem aqueles rock, aquela coisa assim. Ele era visto como um rockabilly. E era um garoto, todos eram nessa época, eram garotos rebeldes, né? Cabelo. Quando ele foi para a televisão, foi para chamado para um dos maiores. Ele era tanto sucesso, mas era tanto sucesso onde ele ia, que ele foi chamado a dar entrevista num dos maiores programas de televisão, que é o Ed Sullivan. E chegando lá, eles estavam assim meio de olho nele, estavam preparados até para cortar o programa. Dizem que não era a intenção de chamá-lo, mas o sucesso era tanto que eles foram forçados pela fama, porque era onde ele explodia. Sim. Ele, em certo momento, ele resolveu cantar uma música em louvor a Deus. Você sabe o que é você entrar num programa onde tem jovens, onde os Estados Unidos todos estão te olhando ali na hora, e aquele garoto que rebola, que dança e tal, vai falar, vou cantar um louvor a Deus. Os diretores, mas o pessoal da indústria fonográfica falou, acabou, nosso cantor já era. Estavam já pensando no outro para colocar no lugar do Elvis, porque, olha, esse cantor, infelizmente, não vai dar certo. Isso aí é loucura dele. Ele já perdemos. Isso aí vamos pegar e trocar ele. Quando ele terminou de cantar, Quão Grande És Tu, a canção que ele cantou, os Estados Unidos em tudo aplaudiu e abraçou ele de uma forma tão entusiasmada, ele acabou de ganhar de vez o público americano. Eu falo, é incrível. Eu acho que o Elvis é um cara incrível. Ele veio dotado de um lado espiritual muito grande, né? Ele transmitiu a música dele como ele transmite até hoje. E eu adoro assistir o Elvis. Eu gosto dos filmes, a música, né? Águas Profundas, né? Quando ele toca. Ele traz realmente esse sentimento, essa coisa dele com Deus. Ele tem mesmo, ele isso traz, é visível. E ele vivia aquilo lá. Ele vivia isso, ele vivia esse tempo todo. Tanto é que nos bastidores, para quem não sabe, nos bastidores, antes de entrar no show, o Elvis cantava música gospel. Ele cantava, ele estava cantando. E no final dos shows... Terminava os shows, ele ia pro hotel, chamava o grupo, que era inclusive um grupo gospel, cantava com ele. Tem uma coisa pitoresca, que os cantores gospel dele já faziam muito sucesso, antes dele ser sucesso. Ele era um garoto pobre, não tinha dinheiro para entrar, para assistir a música gospel, que foi a influência da mãe dele. E um senhor que estava lá, o cantor, a voz grave, de Summer, ele chamou... deixa o menino passar, passa, qualquer coisa acerta aqui. E deixava ele passar. Ele era um garotinho ainda, de 17 anos, e ficava lá assistindo. E ele falou assim, senhor, o dia que eu for famoso, eu vou chamar você para cantar na minha banda. Esse senhor olhou, coitadinho do rapaz, não tem nem dinheiro. Nossa. E ele cumpriu a palavra. Aliás, um dos fatores, o Elvis, nós estamos falando aqui sobre a palestra, estamos falando sobre compromisso. Olha como é importante. O Elvis era reconhecido pela palavra que ele tinha. Ele mantinha o compromisso. O compromisso. Se tivesse um compromisso com você, ele queria cumprir o compromisso.
Ele não falhava. Para ele a palavra é muito importante. E ele veio com uma missão, né? Porque ele nem ficou muito tempo aqui no nosso planeta, mas ele veio com uma missão e fez um grande movimento no planeta, né? Sim. E pegando o gancho aqui, você às vezes fala, você fez um comentário que às vezes você fala, pô, como é que eu tenho esse merecimento? Como é que eu consegui estar nesse momento? Porque você também tem uma missão. Mas todos nós temos uma missão, né? Por mais aparentemente simples que seja, cada um pode construir um mundo melhor. Sim. Pode proporcionar um sorriso a uma pessoa, né? Com alegria, um abraço. Olha, um gesto assim. Oi, tudo bem? A pessoa às vezes está tão triste, ninguém fala com ela, e ela fica feliz. Nós temos o exemplo agora do morador de rua. Ele só queria um abraço. Alguém que olhasse no olho dele, que as pessoas só desviam. Então, essa é uma coisa forte do Elvis, e que ele vivia aquilo que ele falava. Isso é uma coisa. Então, as pessoas, quando vão aos Estados Unidos, não vão por causa da música do Elvis Presley, vão pela pessoa dele. Olha que muito interessante. Isso. Né? E aquela boa energia, né? Que isso... alegre, divertido, ele vibrava o tempo todo. Diz um dos músicos dele que ele ficava batendo o pé assim e tal. E você pode prestar atenção nos shows, presta atenção, você que está assistindo o show do Elvis, você pode prestar, ele está sempre batendo o pé, a mão assim, e ele se sentia seguro com a sua, como se fosse a sua família. Os músicos dele é como se fosse família. A coisa era tão integrada entre eles, você vê ele o tempo todo ele fazendo assim, ele olhando do lado. Inclusive, uma outra dica de criatividade, de inovação, que é uma coisa da palestra também, que eu apresento lá na palestra, que o Elvis é o único ainda hoje que eu conheça, que eu saiba, que usa as posições de karatê para fazer a finalização, as marcações da música o tempo todo. Olha que interessante. Aqueles gestos são gestos de karatê. Olha que coisa! Que curioso, né? Olha só, que legal. Os gestos de karatê que marcam muito nele. Então, a criatividade, a inovação, o tempo são muito importantes, que faz parte da palestra também, essa questão de inovação, de criatividade. O Elvis se importava muito com essa questão de inovar o tempo todo. Um dos grandes momentos que além da música, ele mudava a estrutura da música, mudava a maneira de tocar, de cantar, de gravar, ele valorizava as pessoas. Inclusive, nesses discos, não se colocava, pelo racismo que existia, ele não se colocava música quando tinha um cantor negro ou algum acompanhante negro, ele não colocava no disco. Ele falou, você vai colocar, eu quero que você coloque um nome aqui. Vai colocar o nome dele aqui junto também. E ele fazia questão, mesmo quando se tivesse, e aconteceu, tem isso gravado também pela família Presley, e uma das vocalistas conta que um dos contratantes e ligou para o Elvis falando que queria que ele fosse cantar, mas que não levasse as moças negras com ele. Ele falou, também agora é que eu vou, mas só se eu for com elas. E outra, e eu quero que você coloque uma moça loira para dirigir o carro para elas. Elas vão sentadas atrás. Uau. Elas contam isso. E é verdade. Você vê que ele lutava por você. Sim. Né? Brigava pela outra pessoa. Então, não tinha como a pessoa não gostar dele. Verdade. Diz que era muito contagiante ele. Só coisas boas. Só ele coisas boas. Ele foi muito inteligente, né, Helder? Porque ele trouxe todo o carisma dele e a personificação, né? Porque a criatividade, essas roupas aqui fazem um espetáculo à parte. Sim. Gente, você põe uma roupa dessa, quando você sobe num palco, a gente vê nas festas, quando aparece, as pessoas ficam enlouquecidas. É toda uma circunstância, uma situação. É tão envolvente. Sim. É algo tão surreal até, se a gente para, mas a gente entra nessa coisa junto com você, a gente fica olhando aquela capa, aquela coisa, né? Aquela coisa de mexer, de rebolar, envolve demais o emocional. Muito. E essa criatividade do Elvis fez com que ele, por exemplo, depois de tanta criatividade e inovação na música, que estava se transformando naquele momento, ele criou, junto com um coreógrafo, ficou um clássico, dizem que ali se tornou o primeiro videoclipe, né? Na música Jailhouse Rock. Tornou o primeiro videoclipe com a música Jailhouse Rock. Isso foi em 1957. Depois, em 1968, o show acústico o que Elvis Presley fez em 1968, no TV Special, lá em Hollywood, foi considerado o primeiro show acústico do mundo também. Uau! Depois disso... Gravou tudo. Fizeram um estudo em termos de carisma. Olha que é importante o carisma, a alegria, o sorriso, a simpatia. Fizeram um estudo entre todos os grandes astros da música. Tinha Frank Sinatra, tinha Rolling Stones, tinha os Beatles, né? Os grandes nomes lá, Jim Martin, e vai por aí afora. Esses grandes nomes, o único que era, além de eclético musicalmente, cantava de tudo, em todos os estilos musicais, era também carismático.
que todo mundo gostava dele. Não é, vamos tirar a beleza física. É carisma. É o sorriso, é a simpatia, é a atenção. Sim. Elvis Presley. Aí ele foi chamado para fazer o primeiro show televisionado via satélite pelo mundo todo. Uau. Então, Elvis ligado à nova tecnologia. Era a primeira vez que eles estavam lançando um show e o primeiro artista foi Elvis Aaron Presley no show Aloha from Hawaii, onde que eu tive a oportunidade, durante os shows que eu faço nos navios, de fazer a visita lá. E eu conheci o Havaí, aí eu entendi pela beleza da natureza de Deus. Tudo é azul, verde é verde, marrom é marrom. E aí eu falei, lindo, né? Fui nas praias onde ele fez os filmes, aqueles filmes que a gente assiste. Falei, nossa! Hoje, né? Aí eu entendi por que o Havaí era a segunda casa de Elvis Presley. O ar, a beleza, o local. Ele vivia essa coisa boa. Tanto é, tem as fotos aí? Tem aí? Pode soltar as músicas para da casa do Elvis? Existe uma casa, que chama, se eu não me engano, Young Room, é isso? A casa de Elvis Presley tem um ambiente que ele é como se lembra um pouco assim o Havaí, a África. Tem muita é uma sala que ele mandou fazer especialmente para ele lá. É uma sala de inspiração. O ambiente inspira. Aí aqui estou na casa dele aqui. Isso foi em 1950. Que chique, na porta. Na porta da mansão Graceland, lá em Memphis. Nossa, para poucos, hein? Privilégio. Eu andando ali, imagina, meu Deus do céu. Olha que privilégio. Eu olho assim e falei, eu tive ali? Privilégio. A sala do Elvis. Olha Veja, a gente fala mansões, gente. imagina aquela mansão longa. Não, era uma casa mesmo. Ela é um rancho, na verdade. Onde tinha essa mansão com vários quartos, sim. Mas assim, não eram cômodos muito grandes. Inclusive foi aí, se eu não me engano, entre os lugares que foi recebido aí, os Beatles. Os Beatles. Os Beatles. E olha que interessante. De todos os artistas que existiam na época, famosos, os Beatles falaram, a única pessoa que eles querem, que interessa para eles conhecerem, é o Elvis. Nossa, olha que interessante. Que legal, hein? Então foram lá conhecer o Elvis. Olha a televisão ali, olha a televisão. Olha a TV. Tudo é conservado. Você para o quarto dele lá em cima. Aqui o outro lado da sala. É lindo. Que lindo. Não, é uma máquina antiga ainda, mas a gente... mas bonita. Conseguiu registrar esses momentos aí. A Angélica fotografava. Nossa, linda, Angélica. De perto, então, tá cadê a Angélica? Aqui, dá uma paradinha aqui. Olha só. Aqui, eles me viram entrando e eu, assim... Eu chamaram... Vamos tirar uma foto com o senhor. Em inglês. São aqueles que cuidam lá que preservam as coisas do Elvis, né? Os seguranças ali. Posso tirar uma foto? O senhor está com uma roupa muito bonita. Eu falei, mas você tem aqui o do original, do Elvis. Eu falei, não, mas se o Elvis visse essa roupa, ele ia querer ter uma igual também. Alguma coisa nela é algo diferente. Eu falei, pois é. É inspirada nele, mas ela tem um formato especial, que lembra muito a roupa. Não é uma cópia exata. As pernas, assim, é demais, que é sempre bem aberta, né? Para dar aquele movimento da calça. É sensacional. Naquela época, a boca de sino era grande sucesso na época, né? Legal. Aqui, ó, que interessante. Cozinha? Aqui, veja bem, tem uma cozinha do Elvis. Nessa cozinha do Elvis, você veja que ele usava aqui, em todos os quartos, em vários pontos, a tecnologia, ele estava sempre antenado do que estava acontecendo. Então, tudo que estava acontecendo lá fora, ele ia acompanhando. Olha. Ele ia acompanhando. Olha a cozinha dele. Sim. Aí, geralmente, ele ia fazer os jantares dele. A casa foi mantida exatamente como era. Sim, hoje é um museu. É um museu. Olha a geladeira, olha o estilo da geladeira. Caramba, antiga. Tem coisas modernas aí, né? Aqui, a sala de televisão muito famosa, né? Porque ele tinha 3 televisões. Naquela época não tinha pay-per-view, de TV e tal. Então, ele usava 3 televisões tocadas, assistindo as duas em canais diferentes. Então, tinha uma que não interessava, ele já mudava para outra. Tinha uma que não interessava, ele já para outra. Ele ficava vendo tudo o que estava acontecendo. Ele queria informação. Olha que homem inteligente. Sim. Ele queria saber de tudo, aprender de tudo, o tempo todo. Ele estava antenado nas músicas, nos cantores. Aqui é a sala que ele... E os Beatles sentaram aí junto com ele. Poxa, que legal. Olha a sala de jogos. É uma sala pequena, né? Bom, quando ele comprou a casa, provavelmente já era alto, né, Helder? Era a sala. Você sabe que eu também fiquei olhando a roupa do Elvis e tudo. Eu achava, tem gente falando, Elvis tem 2 metros e tanto. Eu falei, não, se você espetar... Não tem, você vê os americanos muito mais altos que ele. Dizem 1,83, 1,85, fica nessa variação. Como eu tenho 1,86, então eu fico mais ou menos da altura dele. Mais ou menos também, né? Essa é a sala onde ele se inspirava.
né? Uma sala preparada para dar aquele todo ar. Eu acho que aquele ar havaiano, tropical, né? Então dava ele aquela inspiração. Né? Muito legal. O ursinho, Bacana, violão. Olha. Então, olha que interessante. Experiência bárbara. Como é bom a gente procurar também estar num ambiente bom que te inspire. Coisas alegres, positivas. Essa é uma sala, o escritório, que inclusive tinha o pai dele, que vendia os shows dele. Olha a simplicidade dele. Ele deu uma grande entrevista quando ele voltou do exército, aí também. Sim. E essa sala é a sala onde o pai dele fazia os negócios. Só que o pai dele não tinha a mesma experiência que o empresário, né? Sim. Aqui é a parte do rancho. Roupa bonita, onde havia os... Nossa, obrigado. Que azul lindo. Aqui haviam os cavalos, né? Ele tinha vários cavalos, andava a cavalo, então... Tinha os cavalos aqui. E nós estamos falando sobre tudo que ele tinha, ele dividia com os demais. Então, se ele tivesse um cavalo, ele dava um cavalo para você também. Eita, olha. Devia ter de tudo, então, hein? Tudo ele dividia. Se ele tivesse um cachorro, ele comprava para você também. Caramba. Olha que curioso. Um dos amigos dele conta assim: quando ele foi a uma loja muito famosa na época, Sears. Ele foi comprar um trator. Ele não comprou um trator. Ele comprou 40 tratores. Nossa, 40 Deu para a vizinhança, deu para todo mundo. Eita. Aliás, quando ele chegou em Memphis, uma das primeiras coisas, logo que ele chegou em Memphis, a primeira coisa quando ele comprou Graceland foi pagar o IPTU de todos os negros de toda a região ali. Olha que legal. Gente, a gente nem sonha com essas coisas. Nem imagina, né? Ele reservou também uma parte verde, como se fosse uma parte verde, para um parque só para as crianças negras se divertirem. As brancas tinham, porque havia uma separação, né? Entendeu? Então ele fez ali para as mais pobres, olha. A família tinha um coração bênção, voltado, né? Para Deus. Né? Esse é muito falado, é um terno todo de ouro. Ainda nos anos 50, para mostrar quantos seguidores, quanto ele valia, porque cada disco dele era interessante. A indústria fonográfica via que ele fazia... Era explosão. 1 milhão de discos, 1 milhão de discos, 1 milhão de discos, 1 milhão de discos. Cada vez que ele acabava de gravar, 1 milhão de discos. A gravadora acreditava dele. Ele chegou a colocar 7 canções, todas, no primeiro lugar. Uau. Todas, 7. Pá! Parece que está no Guinness, não sei se ele ainda é esse que conseguiu. Acreditavam tanto nele que antes de ele chegar e saber a música que ele ia cantar, sim, a indústria fonográfica já tinha preparado o material plástico para poder fundir, para poder fazer o disco, vinil, louco. antes de lançar, já antes dele entrar no estúdio. Nossa, olha o poder da confiança, a credibilidade que ele tinha. Sim. E outra, ele tinha uma percepção, dizem que ele ouvia, ele me falava, ouvia vozes. Olha que interessante. Sim. No lado espiritual. Sim. Que falava na cabeça dele e ouvia música. Uau. Tá me lembrando do Beethoven também tinha isso também. O Beethoven tinha problema de surdez, né? Você sabia? Sim, mas ele via na cabeça dele, né? e ele traduzia a última sinfonia. Inclusive foi feita numa situação que ele estava muito ruim mesmo, de não ouvir. E o Elvis também ouvia. E ele chegava a falar que ele via também coisas e ouvia. A ponto de dizer assim, se eu disser para as pessoas essas coisas, vão dizer que eu sou louco. Que você é louco. É bem isso. Que você é louco. E ele entrava no estúdio, e a estúdio, o primeiro é a Sun Records, o mais simplesinho, num lugarzinho bem simples. Eu não cheguei a entrar, porque estava muito frio, eram 5 graus de temperatura quando nós chegamos aqui. Era muito, muito frio, de doer as pontas da orelha, do nariz, a ponta do dedo. Mas a gente era um cantinho. Sim. Ali ele gravou a primeira canção que explodiu para o mundo todo. Olha. E ele... Eu até pedi o que ia falar, assim. Não, você estava falando do... Que lá é muito frio. Do frio não. Que você estava falando da conexão dele, dos discos, das músicas. Quando ele já lançava, já né? As gravadoras. Então, ele chegava nesse estúdio para gravar, ele ouvia na cabeça dele, e quando ele passou a ser contratado pela RCA, a grande gravadora RCA, sim, o diretor pediu para o diretor-geral, aquele que fazia o arranjo, sim, que fazia a preparação, e dizia, música a mais alto, instrumento aqui, não. Pediu para se afastar e deixar o Elvis comandar. Do jeito dele. Né? Do jeito que ele queria, faz do jeito que ele quer.
Sim. Ele tinha uma percepção Sim. extrasensorial, eu diria. Porque essa conexão espiritual. Isso é visível, ele tem um dom excepcional. 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 Mas que... Aqui é o TV Special, a roupa dele, que ele fez esse show. Inclusive, lá no fundo, ele cantando uma música gospel. Roupa de couro normal. Roupa de couro normal, que ele disse que suou muito, falou, nunca mais. Não quero mais. Porque se mexia muito, né? Aqui é a piscina dele, é uma piscina pequena. Quando eu vi, falei, meu Deus, as pessoas tinham piscina olímpica. É uma piscininha pequena, de família. Mas você mesmo. vê a TV, tudo fica grande, fica enorme, verdade. É uma imensidão de coisas, verdade, né? Verdade. Aqui uma das salas, curiosamente, que um dia antes da morte dele, ele veio, sentou, brincou um pouco por aqui, cantou tem um piano na lateral, não sei se está numa próxima foto. Ele começou a tocar o piano, acho que é aquele que estava do banquinho. Então, foi que eu fiquei olhando, que tocou o piano ainda nessa noite, e aí no dia seguinte foi que ele foi embora. Olha, aqui a sala de os discos de ouro. Uau. Nossa! Olha a quantidade de discos de ouro. Né, a gente ficou impressionado quando chegou lá, né? Aquele corredor que você passou, eu já ia falar, que você fez a foto no meio do corredor também dos dois lados. E aqui essa sala repleta. Sim, você vai passando e vai descobrindo roupas, os carros. Olha que lindo! Esse é a roupa dele, que é onde ele fez o último show. Tipo uma mandala, parece, né? Esse é o Azteca. O Azteca, é o calendário, né? Azteca. Tá. Calendário Azteca. Uhum. Olha. Nossa. Tudo. Olha as roupas, gente. Você sabe o que é ganhar um disco de ouro um atrás do outro? É um fenômeno. Olha que legal. Fenômeno. Que linda. Mas o curioso é justamente, ele se tornou rei porque ele fazia coisas fora do padrão, que não é só por vender, porque todos venderam bem, Os Beatles venderam bem, Michael Jackson vendeu muito bem. Então, não é isso. Ele tem a capacidade de mudar a estrutura e ele dominar. Uma personalidade, né? Olha, aqui tem uma coisa curiosa. Elvis era evangélico, não era católico, mas ele recebeu esse presente de um amigo. Sim. Né? Conta uma história que ele recebeu de um amigo. Ele não vai desprezar. Claro. Então ele colocou aqui, que é chamado Jardim da Meditação. Ele fez um Jardim da Meditação, uma capelinha, onde fazia as orações. Olha. E ele respeitou o amigo. Claro. Né? Pôs lá a de Jesus. Claro, o nome dele, Presley. E com Presley. Então, eu estou aqui, fiz uma oração. Sim. E eu fui até onde estão nos túmulos, onde está enterrada a família de Elvis Presley. Não só o Elvis, mas está a mãe, está o pai, a avó, o tio. E hoje, mais recentemente, a filha de Elvis Presley também. Filha. E é uma comoção ainda, em agosto, né, Helder? É muito visitado, né, até hoje. As pessoas falam assim, mas é algo tenebroso. Você está enterrado na sua casa, no fundo da sua casa. O que acontece? Quando o Elvis Presley faleceu, ele foi enterrado em 77 num cemitério. Sim. Mas o volume de pessoas que não saíam do cemitério era gigantesco. Sim. E não só não saíam, como eles começaram a levar como recordação tudo que tinha. As pedrinhas e tal. E começaram, desmanchavam tudo, levaram tudo. Sim. E, segundo dizem também, houve a tentativa de sequestro do corpo dele lá. Nossa! Então, por mais que eles tivessem com cuidado, estavam sempre tentando levar alguma coisa e tentaram, segundo eles, o corpo de Elvis Presley. Então, existe uma lei, se não me engano, nos Estados Unidos, uma lei que permite certas pessoas terem serem enterradas no seu espaço. O Elvis não é o único, tem mais, né? Mas são raros, né? E o Elvis é um desses que foi enterrado na própria casa. É interessante que você está falando que foi enterrado no jardim. No jardim, ele foi retirado do cemitério e transladado para esse jardim. É interessante, eu estava em Portugal, num castelo, uma vinícola, né? Um anexo ali, uma vinícola desse grande empresário, e ele enterrou o pai e a mãe numa das salas da casa dele. E, por acaso, nós ficamos hospedados um dia e dormimos em cima, nos quartos. E embaixo tinha os dois túmulos e uma igrejinha assim. Pô, o pessoal que estava lá com a gente não morrer de medo, ninguém queria dormir. Quem quer dormir não, né? Mas, o negócio é ficar acordado. Bem, no jardim, ok, né? Mas dentro de casa, numa das salas que a gente tinha acesso, você passava por tudo, você vê, antigamente tinha umas coisas estranhas, né? Então. É verdade, é verdade. Graceland. Graceland. Nossa chegada lá, sem dormir. Nem dormimos, nem nada. Foi direto com sono, Homeland. Meu Deus do céu. Eu falei, não aguento, eu não vou pro hotel. Eu saí do hotel, eu falei, eu vou assim mesmo, com sono. Quero ir. Eu vou... Eu não dormi nem no avião, eu fiquei acordado o tempo todo. Aí, na frente da casa de Elvis Presley, tem um museu. São várias repartições, né? Se tornaram... tudo que você... Tem do réplica de Elvis Presley. Tudo. De roupas, cintos, discos, pingentes, tem shampoo, tem
sem imaginar. Angélica. Tem tudo. A Angélica pra quem aí. não conhecia, a Angélica estava lá de verdade. Essa é a Angélica. Eu fiz questão de colocar. Ela foi na casa do Elvis. Ai, que inveja, ela foi na casa do Elvis. Essa blusa é a mesma? Fiquei com inveja agora. É a blusa, não? Parece. Ai, que top. Olha. Ah, ela aqui de novo. Ó. Que legal. Eu não vi a Angélica. Olha, tem o véu do dia de casamento. Priscila. É. A roupa de casamento. Que foi uma cerimônia simples. Eu na porta da casa do El, no dia que eu cheguei. Bem na porta. Aí tem um videozinho também dele também, na porta da casa dele. E eu, às vezes fico meio... os Estados Unidos considerou a casa de Elvis Presley um patrimônio histórico nacional. A ponto, porque a casa de Elvis Presley, ela é mais vista que a Casa Branca. Aliás, é tão vista quanto a Casa Branca. É a primeira, falando em casa de artista, o Elvis seria o único artista que a casa é a mais visitada dos Estados Unidos, de todos os Estados Unidos. Totalmente. Existem milhares de pessoas que vão visitar a casa de Elvis Presley. Aí eu quero ir visitar a casa do Elvis. Que legal. Vai ser bem legal, hein? Super, super. Agora as roupas também, ó, os macacões. Coisa linda. Sim. Né? Lá em casa. Sempre trabalhado nas laterais, né? Sim. Cuidado todos os cintos. Gente, é muito lindo. É lindo. O TCB, Take Care of Business, né? Tomando conta dos negócios. Tá vendo? Em todos os lugares ele colocava essa marca. Era uma forma de você lembrar, né? É como uma empresa, né? Ele tem uma marca e, olha, o nosso compromisso. Temos um compromisso. Então, Take Care of Business. Tome conta dos negócios. A Alicia Marie, o Elvis chegou segundo. Eu ouvi falar em 5 aviões. Eu sei que nos últimos tempos ele estava com 3 aviões. Sim. Né? Esse é o avião particular que ele batizou com o nome da filha dele, Alicia Marie. Sim. Aí eu depois. A Angélica lá, de novo. Essa Angélica tá demais, hein? No Lisa Marie. Esse é o menor, né? Tem o outro maior. Eu tô sentadinho ali. Aí a banheira um lavatório de ouro, né? Banheira de ouro. Aqui as poltronas, aqui tipo um sofá. A pessoa senta à frente, tem uma televisãozinha, não sei se dá para enxergar do lado de cá. Sim. Então, bem confortável. Bem legal. E aqui a cama, ela ficava lá no fundo, olha, uma cama. Olha como era antigamente. A gente vai ver as aeronaves hoje, né? Ó, que mudança. Olha só, você dormir no seu próprio avião, em sala de estar. Para, né, no avião. gente? No avião. Olha só que legal. Muito legal. E aqui, falando um pouco da palestra, né? Paixão. Para explicar para as pessoas como eu, Helder Moreira, comecei, graças a Deus, só Deus pode dizer, agradeço a Ele por ter chegado a esse ponto de conhecer o pessoal. Aqui é o videozinho falando da história do Elvis. Olha os carros, tudo dele. Ai, que bonito. São os Cadillacs. Nossa. Quer pôr o áudio? Nossa, mega comigo. Ali está bem claro. Nesse filme, Kissing Cousins, com Caipira Não Se Brinca, você vai ver aqui, ó, ele faz um papel do lado dele mesmo. Sim. São 2 primos, né? Então ele tá de cabelo. Olha o cabelo dele aqui, ó. Normal. Olha. E ele com cabelo preto. Aqui nessa foto aqui não tem, mas no filme você consegue ver um do lado do outro. É uma tecnologia, né? Sim. Você vê um do lado do outro. Ele sem pintar o cabelo, ele pintado o cabelo. Uau. Olha que interessante. Você ele vê no normal, você nem fala, não é o Elvis Presley. Parece, mas não é. Não sabia. Mais uma curiosidade para vocês aí. Olha, Zé Luiz, você pode pintar o cabelo então, porque eu sempre falei pro Zé Luiz não pintar o cabelo, sabe? Eu vou parar de pintar de branco. Nós estamos falando sobre as roupas do Elvis. Você vê? Agora ele pinta. Nós estamos falando sobre a roupa do Elvis. Você tem que se criar empatia com o ambiente que você quer frequentar. Por exemplo, eu tenho 40 roupas de Elvis Presley. Porque, olha mas por que você tem 40? Por causa que eu tive uma experiência. Eu muitas vezes era contratado para fazer um show, desde que eu tivesse uma roupa que tivesse a cor da empresa. Olha. Eu fui fazer algumas empresas, eu não vou falar aqui, mas assim, a empresa tinha cor vermelha e branca. Você tem uma roupa? Tenho. Você tem uma roupa que tem o azul com o amarelo? Tem o dourado? Tem. Tem a roupa, tinha uma outra empresa que é com a verde. Você tem uma roupa verde? Tenho, verde com dourado, fica bonita, ela brilha e tal. E eu comecei a ser contratado. Houve uma vez que eu entrei numa festa, lá no saudoso Buffet França, lá com a banda SP3, e eu me enganei nessa correria, fazia 2, 3 shows por noite. 2, 3 shows por noite. Nossa, bastante. Eu cheguei lá no buffet, não era o dia, eu troquei a data. Eu cheguei num dia anterior e estava tendo uma festa, um belo casamento, aqueles casamentos vultuosos e tal. E eu vestido de uma roupa.
E o contratante olhou assim, eu contratei ele para fazer o aniversário da minha filha. Pô, mas essa roupa eu não tinha visto. Pode fazer o show, sim. Aí você fez o show? Eu fiz o show, ganhei 2 vezes. Olha! Ganhei 2 vezes. Que bom. Por causa da roupa. Olha que legal. Olha que interessante. Porque ele falou, nossa, é diferente da vez que você veio na minha casa. Eu quero que você vai lá. Aí eu ganhei o cliente. E eu comecei a perceber também que quanto mais eu me parecesse com o produto, também era importante. Sim. Olha que interessante, né? Identificação. Conta-se, no caso do Elvis, até mesmo quando ele estava gravando, olha como é importante a inspiração. Ele entrava no estúdio para gravar. No momento que ele saía para tomar um café, uma coisa assim, um descanso que tinha, porque ele passava a noite gravando, ele voltava com uma roupa diferente. Olha. Acho que dá um ar, né? Então renovação. Uma renovação. Porque quem é músico, né? Principalmente músico, né? Todos nós temos que ter. Mas principalmente o músico, ele tem que ter inspiração. Sim. Ele tem que estar inspirado, porque é a sua alma. Né? Você tem que estar com a mente clara, inspirada, né? Sim. Então, essa acho que é uma fórmula que o Elvis usava muito. É que você tem que transmitir essa energia boa, então você tem que estar bem, você tem que estar ligado, né? Tem que estar bem, tá ligado o tempo todo. Curiosamente, as pessoas também que estavam à volta dele não passavam notícias ruins para ele. Olha aí. Você estava falando sobre evitar programas de televisão, lugar coisas negativas, Sim, né? sim. No comecinho da entrevista. Sim. Então, a mesma coisa acontecia com ele. As pessoas evitavam notícias negativas, só coisas positivas, coisas que fizessem engrandecer. Astral, Olha que interessante. E aí, aquela alegria ele passava para as pessoas do lado de lá. Isso é ele bom dividia também. Era interessante entre os produtos, está falando sobre os produtos do Elvis. Ele Olha aqui, ó. andava com óculos assim mesmo. Ele foi um dos artistas mais fotografados, tá? Na revista Guinness também. Uau, não sabia. Se não me engano, a mulher mais fotografada é Jacqueline Kennedy. Linda. E aí começaram a lançar produtos. Eu estou misturando. Esse óculos surgiu porque a partir do momento as fotos eram tantas que estavam ofuscando os olhos dele. Estava prejudicando. São muitos flashes. Ele já vive sob luzes, né? Então, ele criou um óculos no formato dele, inclusive com a marca dele e tal, direitinho e tal. E esse óculos foi base para depois fazerem réplicas como essa daqui e um óculos que já traz Não, isso que eu vi, a costeleta. a clássica costeleta de Elvis Presley. Que eu uso nos shows. Eu usei muito nos shows, usava muito nos shows, colocando as pessoas, né? Para ficar divertido, ficar alegre, as pessoas se divertiam, né? É comprada na casa de Elvis Presley. É engraçado ter uma costeleta própria para quem não tem, né? Acho que fica bom. Olha só. Ai, Cauê, você tem costeleta? Então você já pode. Ih, o Gabriel também. Gabriel. Nem se preocupar Aí, com ó. costeleta. Até para fazer um charme quando vocês saírem, gente. E por falar em Carinho, ó. É insolente. Falar em coisas positivas, a gente está comendo um doce do Cauê aqui que... Aí eu pedi, que Zé é Luiz. isso É do aqui? Cauê? Eu pedi, Helder, eu interrompi enquanto estava passando. Eu falei, né, Cauê, traz. Eu tava bom. até com um pouquinho de dor de cabeça, sabia? E o doce, ele ajuda, né? É a correria do dia a dia. Esse menino, ele é sensacional. Ele é artista. Ele é artista plástico, ele faz joias, ele agora trabalha com a gente. Depois vocês vão conversar com ele também. Você, uma das Faz coisas doces. que eu gostei dele, e eu acho que isso também serve de exemplo, você que está ouvindo aí, meu querido, que eu quero o bem desse Brasil, desse mundo todo. Uma coisa que o Cauê disse que me chamou a atenção é que ele disse, olha, isso aqui eu não sei, mas eu vou procurar saber, que acho que eu vou descobrir como é que é. Achei assim mesmo. positivo. Não, ele não falou não. Não, eu não sei, mas eu vou aprender. Ele não fala, Isso não. que é uma coisa que a gente deve aprender a fazer assim, ó. Mas eu não falo inglês. Não, você não fala inglês. Você ainda não fala inglês. Isso. Mas eu não ando de patins. Não, você ainda não anda de patins. Verdade. Você aprender a dizer isso, que o seu cérebro vai dando abertura para que esse aprendizado aconteça. Verdade. Olha que interessante. Tá Concordo. tudo isso lá na minha palestra. Então você anote aí. Você vai assistir a minha palestra, vai gostar da palestra, vou levar para a sua empresa, os seus funcionários vão ser transformados. E se você gosta também do show, depois da palestra você vai assistir o show. E eu já vou aproveitar e relembrar vocês que o dia 13 de julho nós estamos lá no Teatro Artes, que fica dentro do Shopping Eldorado, aqui em São Paulo, viu? Então, aqui em São Paulo, você chega ali próximo a Rebouças, aqui em São Paulo, bem de frente à Marginal ali, você encontra o Shopping Eldorado, que inclusive é onde eu encontrei com a Priscila Presley, foi lá, porque teve a maior exposição de Elvis Presley, inclusive de coisas que não existiam lá em Memphis, Sim. foram expostas aqui no Brasil pela primeira vez. Olha que interessante.
o Brasil foi escolhido como a primeira exposição fora dos Estados Unidos. Inclusive, existe um bunker, né, onde estão guardadas coisas de Elvis Presley. Inclusive, dizem que algumas coisas vão ser guardadas, inclusive, para ser lançadas no satélite, ou já estão lá. Nossa, que legal. Para as próximas gerações. Olha como é importante. Sim. E eles retiraram parte desse material inédito, que não estão na mansão de Elvis Presley, não está lá no museu, e trouxeram aqui para o Brasil para a exposição. Que privilégio para os brasileiros, né? Brasileiros, muito é verdade. top, é muito top, gente. Não interrompendo, Zé Luiz. A gente fala de Elvis, de música, né? Eu gosto muito do Robin Williams. Robin Williams, sim. Ele é um artista sensacional, né? Os shows dele são maravilhosos, tanto que quando ele vem com uma turnê, se você não compra na hora, você não compra mais, porque é sempre lotado. E ele canta My Way, né? Aquela apresentação dele de My Way é maravilhosa. Tem My Way, né? My Way é maravilhosa. A canção My Way parece um clássico, assim, universal. Porque é uma letra que, além de ser uma letra que toca os nossos corações pela sua melodia, sim, ela fala de alguém que lutou, alguém que batalhou, que, embora tenha enfrentado dificuldades, ele seguiu em frente, do jeito dele, da maneira dele, o meu caminho. Sim. E essa música, ela retrata muito da vida de Elvis Presley e retrata também a vida de cada um de nós. Sim. Porque a nossa vida é de batalhas, o tempo todo. Exatamente. É de uma luta, todo dia é um enfrentamento. Sim. Então, essa música, ela traduz isso muito bem. E então, a canção é mais ou menos assim no começo. Pra chorar. Mas é pra chorar. Toca no coração, é muito lindo. Vou cantar só um pedacinho para relembrar. Só um pedacinho não, um pedacinho não. Pra gente é cantar tudo, um pedacinho. A gente não quer só um pedacinho. Música maravilhosa, na voz musical que a gente vai apresentar dia 13, vocês vão ver as cenas Elvis Presley do lado do Frank Sinatra, os dois lindo. Cantando juntos, sim, cantando o som do clássico de Elvis, que é Love Me Tender. Ai, que lindo! Que legal. Vamos ver os dois, um do lado do outro. Para muita gente que não, mas os dois se encontraram, Era um programa muito famoso que o Frank Sinatra tinha na época e convidou o Elvis como um convidado especial após servir o exército. Quando o Elvis, depois dos 2 anos, voltou novamente, ele até achava, esse pessoal me esqueceu. Não dá para esquecer. Estou bombando inesquecivelmente, os dois cantando um do lado de smoking, né? E é engraçado que o Frank Sinatra imitando o Elvis e o Elvis enfrentando, fazendo assim, é o Frank Sinatra, né? É curiosíssimo isso aí. E durante esse show, eu não vou contar tudo para vocês, mas eu também vou estar cantando essa canção Love Me Tender no arranjo de Frank Sinatra com orquestra, orquestrada. Ai, gente! E tem mais surpresas. Vou chegar mais cedo. Mas a gente quer saber... Vou chegar mais cedo, você falou dia 13, né? Dia 13. O show começa às 8 horas, tá? Vou chegar às 6. Traga a sua câmera filmadora, porque no meu show é assim, é proibido não filmar. Que legal. É proibido não filmar. É bom. Fotografe, filme, espalhe, divulgue, comente. É, isso mesmo. Dia 13 você pode filmar à vontade. Então, tem espaço lá no seu celular e grave, leve para casa, espalhe, leve para os amigos também. A gente vai se mas você falou dia 13, mas vai ter mais um dia ou é só dia 13? Não, será uma data única. Única. A data única. Dia 13 mesmo. 13. Há muitas pessoas que da outra vez que nós fizemos lá na Hebraica. Eu quero agradecer também o nosso amigo lá, o Val Menezes também, pelo convite que nos fez, a toda a diretoria também lá da Hebraica. Sim. Nós fizemos 4 apresentações lá na Hebraica, o nosso espetáculo musical. E eu tive agora a oportunidade de ser convidado mais uma vez para voltar, para retornar no Teatro Artes. Legal. E lá no Teatro Artes nós estamos levando esse espetáculo musical a todos vocês, porque é um show família, dos 8 aos 80. Um show que tem de tudo, tem rock, tem balada, tem canção romântica. E olha, se você não comprar agora, está lotado. Vai perder. Compre agora, porque as pessoas que ficaram da outra vez, eles achavam que iam comprar, porque eles achavam que era um espetáculo de um mês, de algumas semanas. Aí, depois eu vou na próxima semana. Não, é uma data só. É importante. É uma data única. Sim. Dia 13. Eu faço esse show uma vez por ano. Sim. Eu faço uma vez por ano. E assim, preço popular. Isso é o melhor de todo. É preço popular. Pode falar o preço que eu todo mundo tem direito a assistir, isso é bacana. Você estão esperando cultural, 300, 400 reais? Não. R$100. Legal. Você paga meia? Melhor você pagar meia, melhor ainda. Que bacana. Fica mais fácil ainda. Um espetáculo musical com banda, com metais, com bailarinas,
colorido, imagens lindas do Elvis, um telão gigantesco lá também, viu? Ai, gente, tem vai muita ser lindo curiosidade. isso. Se você perder, depois você vai falar para mim. Depois você vai falar o que os outros já me falaram. Depois você vai falar, poxa, não sabia. E ainda pode filmar, tem mais essa, né? Pode filmar, Nós pode vamos cobrir para filmar, nossos levar programas, para Zé casa, Luiz. dividir com os amigos. Que lindo, né? Que legal. Depois você passa a filmagem para mim também que eu vou divulgar. Porque, sabe que no celular ele grava melhor até com as câmeras, sabe? Sim. Tem muita filmagem minha que está exposta lá, foi gravada no celular. Sim. Hoje os celulares são hoje ótimos. os celulares estão bem- Muito né? boa imagem, muito Boa. boa imagem. Muito boa imagem Isso aí. mesmo. Ó, enquanto o Elvis vai dar uma descansada, o Helder, eu vou dar o nosso recadinho. E o Helder vai tomar uma água, porque depois que ele cantou mal, My Way, Vou curtir esse né? docinho aqui. Ele Comer um vai comer um docinho do praline royale, Esse daí, né? ele é de amêndoa, Aham. pistache, cereja. Amêndoas, pistache, morango, meu Deus do céu. Não Cereja. tem açúcar. Eu vi, não tem açúcar. Não tem Eu tava açúcar. preocupado, falei, não posso engordar, tem um show. Mas eu falei, não, isso aqui eu posso comer. pode comer à vontade. É diet? Então, e o Cauê tem uma surpresa aqui, que foi feita uma obra de arte para você e os Então era o momento pet, né? pães de mel também. Tudo foi feito pela filhona. Tem 11 anos, Depois você Isabela. Eu Ó. fiz pra você. Olha que legal. Isabela, um beijão. Eu tô mastigando ainda. Isabela, um beijão É que pra é pra você. ele mastigar, né? Porque eu já vi que você é bela, viu? Um beijão gigante. Obrigado, vou guardar com carinho, Uma viu? curiosidade, olha lá, ela tem mania de escrever atrás. Atrás. Quanto tempo que ela demorou pra fazer a obra, olha lá. 5 horas e 30. Olha aqui. Ela tem Aqui na essa pontinha, mania. não vai, vocês não vão conseguir enxergar. Artista, né? 5 horas e 30, ela falou 5 horas e 30 que ela preparou, moldou, pintou, deixou ficar pronta, secou a tinta direitinho, olha só. Isabela, um beijo no seu coração. E esse daqui eu preparei pra você. Ó, esse é o pão de mel de Ó, figo. com o logo do Elvis. Personalizado. Personalizado. Personalizar, que é tudo personalizado. Olha que maravilha. Esse daqui é pra... Opa! Ô, querido, muito obrigada. Muito Que gentil. obrigado. Olha que gentileza. Obrigadão, viu? Que gentileza. Muito obrigado. Gentileza. É muito gentil esse menino. Cauê, Que é diferente, né, gente? você Aqui é é um diferente. artista mesmo, hein? Adorar, pão de mel de figo, viu? Uma delícia. Adoro. Esse pão de mel. É da época da época da Copenhague, né? Comeu? Da época da Copenhague. Ai, Do José. é muito Esse é bom. o meu preferido. Esconder aqui. Meu Deus do céu, esse doce aqui é uma Enquanto tentação. você fica aí apreciando o seu doce, vamos lá falar do que eu gosto muito, que eu não posso abrir mão de jeito nenhum, que é dos meus pets, né, gente? Os pets. Sabe que a gente adora pet, né, Helder? Tava conversando com você antes. A gente gosta, a gente tem gatinho, a gente tem cachorrinho. Um E como a monte. gente, um monte, né? Porque a gente é exagerado. E como a gente cuida bem, a gente tem muita preocupação, né, Zé Luiz? Sim. Com a saúde deles. Então, a gente se preocupa muito com a alimentação. E a gente vai Alimentação. falar agora de nutrição animal. A alimentação é tudo, né? É a saúde, você tem É. uma boa alimentação, tanto pra gente também, né? Quando a gente se alimenta direitinho, bem, a gente não precisa nem tomar remédio, nem vitamina, nem nada. A alimentação é tudo, né? Então, É o por nosso isso- combustível, né? Por isso que eu vou falar para vocês agora um pouquinho da Pet Food Solution, a empresa que nós escolhemos para a nutrição animal dos nossos pets. Sim. Sabia que a Pet Food Solution é uma marca que entende que os nossos pets merecem o melhor em termos de alimentação, né, Zé Luiz? Sim. E por isso que todo mundo sabe que escovar dentinho de gato e cachorro é uma dificuldade. Gente, como é difícil? Quem é que consegue fazer isso? Em Quase casa impossível. é impossível. Mas a Pet Food Solution, pensando nisso, criou uma ração, nem é ração porque a gente fala que é alimento, né, Zé Luiz? É. Que vem com o Plake Off, que faz com que os dentinhos dos cachorros, do tártaro, do gatinho do cachorro, seja eliminado naturalmente. Sim, Não é sensacional isso? E deve ser Sabia? saboroso, ainda vou provar ainda. Deve ser saboroso porque eles adoram. Eles adoram. Os Eu bichinhos vou vê dar aquilo pra lá você. quer comer. Eu vou comer umas aqui, né? É isso aí, não é Gabriel. uma tarefa fácil, mas você vai comer depois, né? Essa daqui é dos nossos pets. Amanhã de manhã, Então, fiquei com vontade agora. Já ajuda bastante, limpa a placa bacteriana, é sensacional. Vou nem escovar os dentes. Nem escova mais. E mais, ó, essa ração também
ela possui umas propriedades, ela é transgênica, né, Zé Luiz? Ela é livre de corantes, ela é livre de transgênicos, de conservantes artificiais, então os nossos pets estão mais do que bem nutridos. Super. Ó, e a Pet Food Solution desenvolveu uma linha de alimentação especial que vai fazer a diferença na vida do seu pet. Então, o que nós vamos fazer? Pet Food Solution e ProHealth. ProHealth. A ProHealth, essa raçãozinha ProHealth. Gente, nutrição animal é ProHealth. E aí, depois, lá no Elitizados, a gente vai colocar o QR Code. Sim. Tem o QR Code, tem o 0800 para entrar em contato com a Pet Food Solution e saber um pouquinho mais da ProHealth. Sim. Nutrição animal. Não se esqueça, livre de transgênicos, de corantes, de conservantes e ainda tem Plaque Off. Tem vitaminas, né? E é importante que os bichinhos estão sempre felizes. Sempre. Tem uma energia boa. Eu não sei, ali tem algo mais, porque os bichos não param. Eles adoram, pula né? Lá, pra cá e gostam. E come muito, mas deve ser saborosa. Eu acho que é. Acho que é. Com certeza é. E o mais importante é que é uma coisa saudável e que só vai fazer bem para o animal. E quando vai ficando mais velhinho, que começa a ter aquelas doenças, eles estão preocupados em pôr componentes para que ele tenha uma longevidade com qualidade de vida. Então, isso é o que vale, né? Isso não tem preço, né? Isso daí. Então, qual a nossa sugestão? ProHealth, da Pet Food Solution. Muito bem. Aproveitando o papo, olha que curiosidade. Houve um dos últimos filmes de Elvis Presley. O Elvis, ele tinha cães. Ele tinha os animais em casa. Tinha. E o Elvis usou os cães dele no filme. Olha os que cães legal. que estão com o Elvis ali são os cães dele mesmo. Que legal. Tem aquele grandão alto, é enorme. Parece um animal alto. Assim, é um animal. Mas não sei como chama o nome desse, bem alto. É algo que raça chama a atenção. E tinha os pequenininhos também. Que bacana. E o curioso assim, que são os cães do próprio Elvis lá. Olha que interessante. Que legal. A música Hound Dog, nos anos 50, o Elvis ali, inclusive está de smoking, cantando de smoking, porque eles queriam colocar o Elvis mais uma etica, não podia, né, ser aquele rebelde. E puseram ele para cantar do lado de um cão. Sim. Que representava a RCA Victor. Naquela época tinha um cãozinho que era a marca registrada da RCA Victor. E aí o Elvis está cantando. You're not the hound dog, you're crying all the time. You're not the hound dog, you're crying all the time. Então, essa canção, olha só, essa ligação do Elvis com os cães também era muito grande, né? Que legal. Que legal, tá vendo? Que bacana. E falamos corretamente da ProHealth ainda com o Elvis, porque ele gostava dos pets. Que legal. And there ain't no friend of mine. Essa canção ficou marcante para o Elvis também. Que bacana. É um dos grandes clássicos de Elvis Presley. Na festa da ProHealth nós vamos pôr nós essa vamos tocar música. o Elvis. Nós vamos tocar É isso daí mesmo. Hound Dog, cão de caça. Tá vendo? Cão de caça. Cão de caça. Olha só, viu? Na hora certa, lembramos disso. E quem tem essa energia toda, essa positividade toda, e ainda gosta de animal, que nem ele, como você estava falando dos cavalos, dos cachorros, o cara é um abençoado, né? A parte animal é o parceiro, né? É o companheiro do ser humano. Amigo, né? de verdade. Amigo de verdade, né? Ele não tem maldade, ele não ataca a não ser que ele seja ameaçado, né? Sim. É diferente do ser humano. Sim, então, exatamente. também tenho um carinho. Eu tinha cães em casa. Hoje eu moro no apartamento e viajo muito, então não consigo cuidar. Mas a minha infância toda era envolta a cães. Na casa da minha mãe, que é a casa térrea, tinha terreno, tinha quintal. Então chegou uma época que acho que eu tinha 4 cães, tinham 7 galinhas, 2 marrecos, 2 patos que legal. e periquitos. Sítio. Era um sítio. Era uma briga. Eu tenho uma coisa engraçada assim, que quando o pato, acho que era, não, o galo. O galo chegou lá um marreco, e o marrequinho era pequenininho, tudo era pequenininho, a gente comprou lá, ele vinha pequenininho, criava eles de pequenininho, e aí o galo, no marrequinho, me picava, tal. Mas você sabe que o marreco cresce. Cresce, a vida. Aí inverteu a situação. Falar agora você vai ver. Inverteu. Eu nunca mais esqueci disso. A vida é isso daí mesmo. Mudou, né? A gente tem que tomar cuidado, porque o amanhã Deus pertence. É verdade. A gente aproveitar a vida, que é o mais importante. E falar em aproveitar a vida,
Quando eu estava falando sobre pessoas que eu tive o prazer de conhecer, e eu gostaria muito de agradecer a oportunidade a Deus, eu tive um momento assim que alguns momentos são muito marcantes. Sim. Eu não sei como, de que forma, eu fui agraciado, por exemplo, eu estava fazendo uma palestra em Curitiba. Sim. Terminei a palestra e fui fazer o check-out do hotel. E aí eu vi um tumulto, né, Gé? Vi um tumulto, gente caminhando, gritando e tal. Aquela zumzinho. E eu fazendo ali o check-out de costas ali no balcão. Daqui a pouco veio aquela multidão de pessoas subindo em cima do sofá, um hotel grande. Quem estava ali no meio? Pelé. Nossa, Uau. Pelé. Uma confusão para tirar foto dele. Ele vinha assim, na direção do check-out também. Sim. Quando ele vinha, eu fiquei paralisado. Sim. Ele olhou assim: você é o Elder. Olha que legal. Eu não sabia. A minha foto, eu tô assim, de cara de assustado. Eu não sabe quando você não sai a voz? Sim. Não sabe? Aí ele, tá, você me conhece? Eu conheço, tá. Pô, legal, que bom. Vamos fazer a foto. Fiz a foto e tal. Ele despediu, foi lá para fora, tchau. Que bacana. Que legal. Eu olhei para minha esposa e falei, meu Deus. Aí, tudo bem. Fiz o check-out, fui para o aeroporto. Chegamos no aeroporto, estamos tomando café, depois de fazer o check-in para o voo agora. E aí pedimos um lanche, o lanche estava demorando. Último voo, sei lá, avisa para a pessoa que tiver, estamos já para fechar as portas. Uau. E eu estava lá esperando o lanche, falando, bom, acabamos de entrar. Né? O lanche vai demorar mais um pouquinho, senhor, está quase pronto. Então, última chamada, vamos fechar a porta. Eu falei, está pronto? Não, ainda não está pronto. Só toma um cafezinho, daqui a pouco vai ficar pronto. Tá. Última chamada, não sei o que lá. Angélica, olha que bilhete. Nossa, é o nosso! Saímos correndo disparada. Entramos no voo com a cabeça para baixo, com vergonha, porque Claro. a culpa era nossa. Sim. Entramos com a para baixo. Eu sento lá eu sento no assento do avião. Sim. Uma mão fala assim: você tá me seguindo aí, rapaz? Era o Pelé. Nossa. Ai, que legal. Eu vi fotos suas no avião com ele. E aí Olha que travamos coisa. uma conversa, perguntei para ele. Ele falou: não, eu te conheço. Eu te conheço. Eu vi você em vários programas de televisão. Jô Soares, Ana Maria Braga, Sérgio Grossman, Júnior. Vi no Omar Júnior, vi no Ronivon. O Ronivon também, um abraço, um gentleman. O Amaury Júnior também, já agradeci ele. Sempre uma simpatia, me entendeu sempre muito bem. E ele falou assim, eu estava lá em Nova York. Eu estava lá em Nova York. Então, você vê assim, como a responsabilidade de você deixar uma boa imagem, um bom trabalho onde você vá. Né? Porque eu estava falando agora há pouco sobre a questão da palestra. Sim. Onde você for, faça alguma coisa que as pessoas possam lembrar de você. Quando o Pelé me fala uma coisa como essa, porque o Pelé, não estou falando de qualquer artista, é um ícone mundialmente conhecido. Ele foi colocado entre os nomes mais conhecidos, reconhecidos no mundo, do planeta. É verdade. Acho que era Mickey Mouse e o Pelé. Sim. E eu falei, o senhor está conversando comigo aqui. Aí eu tenho aquele videozinho, quem quiser ver depois no YouTube, você vai poder entrar lá. Você está no meu Instagram, se não está no Instagram ainda, vou estar lá no Instagram. Elvis Elder, tá? Você escreve Elvis e põe a letra H, que é meu nome, Elder. Você entra no meu Instagram agora, deixa a sua mensagem lá e você vai conseguir ver vários vídeos. Big Brother, Jô Soares, Ana Maria Braga, Serginho Grossman. E tem, se não me engano, lá também o do Pelé. Para mim foi uma tristeza ver ele partir dessa forma. Sim. Mas é um talento que nós temos aqui na nossa terra, no nosso Brasil. Alguém fantástico. E eu aprendi coisas fantásticas que estão inclusive dentro da palestra, sobre a dedicação dele em ficar... Porque a gente falou assim, eu chegava no estádio antes de todo mundo. E saía depois de todo mundo ir embora. Sim. A paixão pelo talento. E o mais curioso, olha para a empresa. Ele sentava, às vezes, lá na arquibancada. Sim. E ele ficava imaginando a jogada que ele ia fazer. Olha isso. Que ele já mentalizava, fazer aqui, vou bater a bola aqui, vou jogar para cá. Sim. Tava tudo programadinho na cabeça dele, olha. E aquilo que você falou, quando você gosta do que faz, você não está trabalhando. Não né? está trabalhando. Aquilo Você era se prazer. divertindo, um prazer. Aquilo era prazer para ele. Prazer. E a humildade dele, quando eu perguntei, mas você é um abençoado por Deus? Eu falei, eu não sei, só Deus para explicar. Você é tão grande quanto o Elvis. Ele falou que conheceu o Elvis pessoalmente. Sim. Não teve foto, não tive foto, não conseguiu estar ali mais próximo dele, mas que viu ele, né? Sim. Viu o Elvis Presley de perto. Falei, meu Deus do céu, que
Que oportunidade que me deu. A outra pessoa... Que privilégio para você, né? Ter o rei, né? Uma pessoa tão querida pelo planeta, fazendo esses elogios a você. Então, por aí você é o seu termômetro, né? Como você é visto, né? Um ícone desse falando isso tudo de você, né? É verdade. Aí outra vez foi um outro que também foi importante, conheci de perto, estava numa festa, eu falei, vem pra cá, você não fez a foto com ele? Mas quem é ele? Quem? Não, Chico Xavier tá aí. Uau. Chico Xavier? Sim, tá aí. Você estava fazendo show, ele estava lá sentado lá no fundo. Nossa, aí eu fui lá. Que privilégio. Aí eu tenho uma foto com ele, assim, cortaram a minha cabeça aqui, mas tudo bem. Então lá eu, da cumprimentando o Chico Xavier, que inclusive fizemos a visita recente agora à casa dele e tudo mais. Sim. Visitamos lá. Em Uberaba, conhecemos um trabalho maravilhoso que ainda persiste lá, em auxílio às pessoas, né? Uma coisa muito bonita, né? E tivemos oportunidades maravilhosas, né? Inclusive, conhecemos um outro americano muito famoso, o André Rieu, né? Da orquestra, né? Através do nosso amigo, o Poladian, Manuel Poladian. Meu abraço, Manuel Poladian, pelo presente, viu? Muitíssimo obrigado, viu? Inclusive, o filho do André Rieu disse que é muito fã do Elvis. Eles queriam que eu fosse, naquela noite do show do André Rieu, que eu fosse, se eu tivesse um show que o filho dele queria assistir. Falei, eu não tenho show desses dias. E eles tinham que viajar, porque é uma turnê constante, né? Puxa, é uma pena, assim. Mas eu agradeço imensamente a esses amigos, que para mim são presentes de Deus. Porque, volto a dizer, eu não sei se eu mereço, mas eu faço com muito amor e carinho, pode ter certeza. E vim aqui preparando, por exemplo, esse momento aqui, eu sei que fiz uma bagunça danada aqui na sua mesa. Mas foi muito bom, foi ótimo, perfeito. Mas para me dar de coração, mais do que isso, até fisicamente. Então, trouxe muita coisa aqui, muito contando legal. Um pouco da minha história, da minha passagem, da minha oportunidade. Até para quê? Não para falar de mim, não. Mas para que eu seja o exemplo para você que está aí do outro lado. Você que é um jovem que está começando a vida, principalmente, você fala assim, poxa, se o Helder conseguiu, eu vou conseguir muito mais. Isso. Você vai conseguir muito mais. Você só precisa persistir, insistir e procurar se rodear de pessoas boas. Há um ditado que não é bíblico, ele é do grego, que diz assim, me dizes com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Eu posso inverter também. Me dizes quem tu és, eu te direi com quem tu andas. Sim. Não é verdade? Sim. Então, isso mesmo. Eu queria agradecer a vocês, pedir a vocês que vocês entrem lá no nosso Instagram, Elvis Helder, tá bom? Agradecer a vocês também que vão vir no nosso espetáculo musical agora, no dia 13 de julho. Sim. E agradecer a você, Nós Zé. Agradecer a você também, Solange, pela oportunidade de estar nesse podcast aqui. Vai ficar guardado no meu coração também. Igual. E mais uma oportunidade que eu tive na vida. Para nós igual. Você só veio aqui enobrecer o nosso programa. Eu acho que tudo isso que você falou, tudo isso que você passou, você transmitiu, é bem o que a Elite, o que nós... É a nossa proposta, né? De trazer coisas boas, alegria, felicidade e um estímulo para as pessoas, né? Que estão num momento que de repente até meio indeciso ou de repente num momento errado, que possa isso servir de um estímulo para que mude para o lado do bem, porque você estando no lado do bem, você vai ter vida longa, você vai ter alegria, você vai deixar seus filhos, seus pais, seus parentes alegres, seus amigos também, e de repente você sendo uma pessoa como você, esse talento todo que você tem, que você vai alegrar muitas pessoas, e eu acho que as pessoas podem se inspirar em você e também fazer isso, que não consiga fazer tudo o que você está fazendo, mas que faça um pouco do que você faz, já é muito. Então, só agradecemos. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Sim. É um primeiramente constante. Ajuda-te primeiro que o céu te ajudará. Então, a gente o Zé Luiz já falou, né? Mas nós somos muito agradecidos, né, Helder, de receber você, a Angélica, aqui na nossa casa, a Play TV. Adoçando as nossas bocas. A Play TV agora é a nossa casa e a gente fica super feliz de receber você aqui. Foi uma aula, né? Na verdade, nós trouxemos um intérprete, né, do Elvis, mas que tem muito para falar, tem muito para expressar. Tinha tanta coisa para contar. É um exemplo mesmo de força, né, de dedicação, né? E é o que você falou. Todos nós, dentro de nós temos capacitação para alguma coisa. Sim. Eu não sou cantora como você, ou eu não sou ator, mas todos nós temos alguma coisa.
Então, a gente tem que deixar isso fluir, né? Desenvolver. E sempre, 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 gente, eu acho que essa ajuda ao próximo, né? O trabalho que você faz. Nós falamos isso a semana passada. A gente está agora na época de frio, muito frio. Gente, você tem um agasalho em casa, você tem alguma coisinha que você não usa. Você não precisa esperar uma campanha para você fazer, sabe? Dá uma olhadinha para o seu lado, vê alguém que necessite, né, Zé Luiz? Sim. Né? Coloca o seu coração, às vezes, à frente de algumas coisas que você faça, que certamente você vai ser vencedor. Então, a gente quer agradecer. Nosso podcast foi sensacional. Amém. Ele foi brilhante. Amém. Né? Nós amamos. Muito. Foi, assim, uma oportunidade inigualável. Né? Foi uma noite muito, muito especial para nós. E, assim, a gente quer se despedir do Helder, da Angélica, com uma música linda, que tem aqui um anjinho falando para mim, que eu já ia pedir mesmo, mas ela já falou. Então, gente, beijos. A gente está de volta semana que vem com um assunto novo, pessoas novas. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, dá aquele likezinho para os algoritmos subirem, para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. A Elite já é mega conhecida, mas a gente está chegando com o podcast. Então, se inscreva lá no canal do Elitizados, manda pergunta para a gente. Ah, não posso deixar de falar. Gente, você tem um animalzinho em casa? Um gatinho, um cachorrinho? Manda a fotinho lá para a gente que vai sair no Instagram. A gente está associando aqui junto à ProHealth, né? A nossa ração aqui de preferência, nutrição animal. Então, não se esqueçam. Elitizados. E agora, música. E até a semana que vem. E não vai ficar só aqui, não. A gente quer o Helder de novo aqui, porque tem muita coisa para a gente falar. Isso aí. Amém. Bora lá. Gratidão.